Salve, salve, meus amigos! Estamos aqui para debater as coisas do futebol pela Rádio Guaíba no Ganhando o Jogo. Não é no Acontecendo, é no Ganhando o Jogo. E em nome de Produtos Dália... O melhor momento do seu dia. Dália é? O melhor momento do seu dia. Coisa boa. Eu no domingo fiz rancho e eu comprei Produtos Dália. Eu abro a geladeira como um gordinho emergente e aqueles produtos me olham e dão um sorriso e eu me agarro. E é bom. Um gordinho na porta da geladeira é o encontro perfeito do prazer e da gula, né, tia? E Produtos Dália, então, completa o cenário. Comprei uma linguicinha, um negócio da Dália. Aquilo ali é maravilhoso. Que coisa bem boa. Mas assim, ó, a hora certa para quem está conosco, nos acompanhando, a largada do programa, são 11h06. A hora certa é Unidos. A Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC, 6.400. E está também conosco a Stara, mais autonomia, precisão e economia na pulverização da sua lavoura. Escolha a linha Imperador da Stara e colha resultados. Bem, o Rogério está chegando. Hoje não temos a Thalia e o Cristiano Silva que estão cumprindo folga. Na verdade, a Thalia está à tarde, né? No setor do Internacional. Está no contraturno? Isso. Então, hoje é outro horário. Mas, sim, Cristiano Silva numa merecida folga e vamos aí com Rogério Amaral na sequência também fazer o nosso Ganhando Jogo. Então, Marcelo Salzano, Gutierrez Sanches, Orestes Andrade, Rogério Amaral e eu para o debate das coisas do futebol. Bem, nós estávamos, agora até o Vilney estava conversando com o Gutierrez, nós estávamos falando sobre as coisas da dupla Grenal, que é o nosso principal assunto do dia a dia, e eu me lembrei ontem, nós não chegamos a falar sobre isso, aquele jogador que o Inter tá para o volante aquele, fazendo uma missa para tentar trazer o Alan Rodrigues? O Alan Rodrigues, ele tá com problema? Problema, tu diz em que sentido? Uma lesão, alguma coisa, tá com... Não, o Inter tem otimismo em fechar essa contratação. O que estava pegando é o seguinte, tá? O Boston River, que tem um percentual do jogador, ele estava descontente. Então não tem a ver com lesão? Não tem nada a ver com lesão. A negociação? Não tem nada a ver com lesão. O Argentinos Júnior acenou positivamente para liberar o Alan Rodrigues para o Internacional, só que o Boston River ele estava descontente quanto à forma de pagamento que o Inter estava querendo no negócio. Mas isso é uma situação que deve se acertar nessa semana, e o Alan Rodrigues segue, sim, com boas possibilidades de jogar no estádio Beira-Rio. Esse que, quando chegar, será um segundo volante, também com uma possibilidade de cair pelo lado direito ali, fazer aquele corredor, o famoso box-to-box, pelo lado direito do meio-campo. Bem, a notícia em relação a volantes é que já treinou o Richard, né? Treinou ontem pela primeira vez, mas ainda não deve ficar à disposição para o jogo contra o Santos amanhã na Vila Belmiro. O Vitinho também foi uma novidade que a gente pôde observar, porque teve uma fratura de cotovelo, foi no jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, mas o Vitinho aí ainda, acredito eu, diante do Santos amanhã, contra o Vasco domingo, ainda não vai ficar à disposição, mas sim, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, contra o Fluminense pela Copa do Brasil, existe sim uma boa perspectiva, porque não foi uma lesão de cotovelo, né? Não foi propriamente muscular, de joelho, que às vezes demanda um tempo maior de recuperação. A questão ali é mais para fazer o Vitinho ter aquele contato sem sentir dor no cotovelo. Agora temos essa semana para o Inter fazer uma semana de preparação, né? O Inter ele tem esse tempo que os outros não têm. Agora que é uma vantagem, né? Agora já não tem mais, porque sai do jogo de domingo já para quarta-feira, mas de qualquer maneira foi um período interessante para o Roger, até pela soma, né, dos jogos. O Roger ele para a Copa do Mundo, ele volta, trabalha, joga contra o Vitória, para uma semana de novo de treino. Como ele bem falou depois do jogo contra o Ceará,
ele consegue dar picos de intensidade, né? De dar pontos de intensidade na atividade em maior número, né? Ele conseguiu 3 vezes na semana. Porque quando tem um jogo, tu volta, descansa, faz um jogo, um treino intenso, já vai para a prévia do outro jogo. E aí, com isso, numa semana ele consegue fazer 2. Na semana cheia, ele consegue fazer 3. E é isso que o Roger quer, e a gente também, baseado nisso, quer ver a evolução do time do Inter. Claro. Eu tô vendo, né? É que, para mim, o que tá faltando ao Inter não tá ainda no elenco, a não ser que o Richard seja esse cara, mas não tá jogando, é o que eu quero dizer. Então, não tá faltando, assim, ritmo dos caras, o Roger mexer no time, jogador esse ou aquele. Faltam jogadores que não chegaram ainda. Pode ser o caso do Alan Rodrigues e o caso do Richard, que é um pouco mais de intensidade no meio campo. De resto, o Inter tem uma boa linha defensiva, tem atacantes que a gente até escolhe, né, qual vai jogar. Um camisa 10, para mim, indiscutível. E aí tu vai pro setor de volantes, realmente é uma preocupação um pouco maior. Não à toa, o Inter sabe disso. E tá a defesa jogadores. Ele não deve mexer nada, não, né? Tá A defesa tá normal, né? Até pelo que o Roger disse, e ele gosta muito disso, pelo fato de que, pelo pensamento do treinador do Internacional, é uma linha de defesa que se conhece, que já tem um bom entrosamento. Então ele procura mexer o mínimo possível. Agora, em relação a esse jogo contra o Santos, o Inter está treinando nesse momento no CT Parque Gigante. Eu penso que o Inter pode trazer uma vitória da Vila Belmiro, tá? Porque o Santos, ele precisa do resultado, ele está na zona de rebaixamento, ele vem para cima do Inter e é um estilo que o Inter gosta de jogar. O Correio deu uma notícia ruim, né? Mas é só um dado estatístico. Eles disseram que com o Neymar no Santos, o Inter nunca ganhou na Vila Belmiro. O Neymar teve uma atuação histórica contra o Inter na Libertadores de 2012. Ele desancou o Moledo uma vez. Ele fez 2 golaços naquela Libertadores. Inclusive, o Santos foi campeão em 2011. 12 foi o Corinthians. Mas em 2012, na Vila Belmiro, o Neymar fez uma das grandes atuações da sua carreira. Eu fui fazer um jogo lá na Vila e tem esse gol aí que ele dribla o Moledo vai indo de costas e ele vai destronando o Moledo. Tem um nó nas pernas do Moledo. Tem um painel histórico do Santos nos corredores e tem esse gol, inclusive, do Neymar. Ele deu um nó nas pernas do Moledo. O Santos... É que isso aí faz tempo, né? Mas assim, o Neymar ainda tem bola, né? Santos, por mais simplista e talvez até preguiçoso da nossa parte que possa parecer, o Santos, ele joga tudo nas costas do Neymar praticamente. E é óbvio que o Inter vai ter que ficar de olho. O Inter, às vezes, a zaga do Inter, e não é o caso do Neymar, o Neymar não é forte, ele é habilidoso, ele é técnico, ele é bom jogador, mas eu sinto que os zagueiros do Inter têm uma certa dificuldade quando é um atacante de imposição física. Já percebi isso em alguns jogos, tiveram um trabalho com Pedro Raul, por exemplo, já tiveram um trabalho com Viveiros, com os caras do Atlético Nacional. Então, quando tem alguém com essa característica, os zagueiros do Inter, não é que perdem todas, não é que fazem jogos ruins, mas é uma dificuldade um pouco maior e é uma dificuldade para todo mundo, na verdade. Só que eu não sei como o Kleber vai colocar o Neymar, que ele já falou que ele pode colocar o Neymar de 3 jeitos. De meia-meia, de centroavante, né, como um falso 9, e às vezes um ponta de lança que fica entre esses dois. Então, eu não sei como ele vai colocar o Neymar amanhã, mas é um problema para o Inter. Esse gol que ele fez lá foi de centroavante com o Flamengo. Foi. O time puxou o contra-ataque, abriu na esquerda e ele dentro da área girou em cima do zagueiro, deu mais um drible e botou para dentro. Então, acho que o Rocha vai ter que dar uma olhadinha com carinho em cima do Neymar, tem que botar alguém. Um pouco de atenção, sim. Tem que ter, não aquela coisa antiga de botar um em cima, caçando o jogo inteiro. Não deixa o cara ir no banheiro. Mas quem tiver no setor vai ter que estar bem ligado e bem próximo do Neymar. Porque se tu dá espaço, ele vira, ele acha um passe, ele acha um drible. Eu sou um que critico muito o Neymar, digamos, por desempenho e por estar em campo nos últimos anos, mas quando a bola cai no pé dele é um perigo. Aí ele tá voltando à forma física, é um detalhe importante, cara. E é jogador grande, né, Orestes? É jogador grande. Então, daqui a pouco, tá meio encardido o jogo, tá 1-0 pro Inter. Boa bola ele decide. Boa vitória. Daí uma falta, uma rateada, o cara vai lá.
é perigoso. É um jogo inteiro, enquanto ele estiver em campo, tu fica preocupado. Sendo... Mas o Inter tem suas armas também, né? A movimentação ali que ele faz, ele vai cair muito no lado do Aguirre, né? Também vai enveredar pro meio. Então, o Brian Aguirre, que o Roger até disse que sempre é um jogador nota 6,5, ele vai ter um pouco de trabalho e, acredito eu, um pouco mais de resguardo também, porque não é toda hora que tem um jogador muito diferenciado do outro lado caindo no seu setor, né? Então, todo cuidado é pouco, o Inter precisa tomar essas precauções em relação ao Neymar. Separar o Neymar é meio time do Santos, tá? Não vamos pensar agora, aí que o Santos é a 8ª maravilha do mundo, que não é. A colocação na tabela prova isso. Se o Inter ganhar, já começa a reclamar um olhar mais motivado, menos desconfiado, porque terá sido o terceiro jogo na volta com vitória. Sim. Com certeza. Eu não sei como é que ele fica na tabela, até não olhei, mas... vai para nono, pode ultrapassar o Atlético Mineiro. Que ele vai para uma posição cômoda na tabela. E o trabalho do Roger, que é um trabalho de muita dedicação. Mas mais do que isso, né, Zé? Respira em termos de confiança, né? Passa aquela coisa de, mas o que tá acontecendo? Por que tá jogando mal? Né? E é uma escadinha, assim, não jogou tão bem contra o Vitória, jogou melhor contra o Ceará e espera-se que vá evoluindo cada vez mais até chegar naqueles jogos que a gente considera mais importantes. E esses pontos aí, esses 9 pontos aí estão na mira do Internacional. 6 já conquistados, faltam os 3 aqueles do retorno, né? Iria 17 para 20 pontos. E quem tem 20 pontos hoje está em 9º e 8º, que são o Fluminense pela ordem e depois o Atlético Mineiro. O Fluminense vai pegar o Palmeiras em casa amanhã. O Atlético Mineiro até não sei qual é o jogo que terá, mas o Inter ainda, não sei se no número de vitórias ele ultrapassa um dos dois, porque o Inter se atrasou demais na tabela no Brasileiro, mas não deixa de ser, claro, com uma vitória, ele vai já para primeira página da tabela. Eu não acho que preocupação é a classificação, é a pontuação agora, tem que ganhar. Se não sair do lugar na tabela, conquistou mais 3 pontos, tem que ir somando. Não é um momento assim, a não ser que tu estivesse na zona de rebaixamento ou buscando a liderança. Aí sim. Tu tá em meio de tabela, a classificação ela é meio... não é importante nesse momento. Mas, claro, ganhar sim. Mais 3 pontos, isso com certeza. Até pelo que o Zé disse. Primeiro que são pontos, e é isso que importa. Mas segundo que a soma deles em 3 partidas consecutivas também te dá uma confiança. Até para tranquilizar para a Copa do Brasil também tem tudo isso, né? Não pode chegar com muita desconfiança, muita preocupação para esses jogos. E outra, tu não vai te permitir poupar, né? Nos jogos prévios. Esse é um gancho que eu queria abordar. Porque se tu tá na zona de rebaixamento ou muito próximo dela, chega num jogo prévio ao jogo do Fluminense, tu não vai poder te dar muito ao luxo de poupar, porque tu vai começar a cair na tabela. E esse gancho que eu queria abordar, o Internacional divulgou os bastidores, né, da vitória contra o Ceará ontem à noite, eu assisti hoje pela manhã, e o Roger, antes da entrada em campo do Internacional, ele diz, ali naquela última roda, a partir de agora é faca nos dentes, a casa é nossa. O que ele quer dizer com isso? Que o Inter não vai mais se dar o luxo, pelo menos do que eu entendi da fala do treinador, de poupar em determinados jogos. O Inter vai às ganhas em todas as competições, em todas as partidas. Então, isso me chamou a atenção, eu queria trazer aqui para o ar, porque o Inter me parece também muito mobilizado, muito focado. É claro que vai pegar adversários duríssimos agora pela frente, nas Copas, né? Mas o Roger deu a letra, né? É faca nos dentes em todos os jogos. Teve alguém que falou um dia aí no nosso debate de ouvintes que participam, que interagem, que o Inter costuma crescer contra os grandes. E a pessoa tem razão. Ali tem várias situações. O Inter é um time bem trabalhado, o treinador muito dedicado, e ele faz leitura do adversário. Quem joga contra o Inter tem dificuldades, verdade. Ele já ficou bem claro isso nas entrevistas pós-jogo, que ele estuda muito o adversário. Teve um jogo com o Palmeiras que ele disse, nós ensaiamos várias vezes aquele lance. Contra quem que ele disse?
A saída de bola deles, nós tínhamos analisado várias vezes. Esse gol não é de graça. E ele explicou claramente o que tinha na saída de bola do adversário e como é que eles trabalharam aquele... Não foi contra o Palmeiras, foi contra o Bahia pela Libertadores. Contra o Bahia. O Roger disse isso, porque o Rogério Ceni, ele... Era um jogo decisivo, né? Quem perdesse cairia fora. Então o Roger, ele disse que analisou muito o Bahia naquele dia, nas partidas anteriores, e acabou dando êxito, né? Tendo o resultado, o Inter virou e se classificou. A questão do Roger estudar o adversário, isso é inegável, né? Que às vezes existe a prática, tem um jogo por jogar, né? Tu pode pensar tudo que aconteceu, assim como depois do jogo, várias vezes o Roger diz o que aconteceu, mas o time dele não foi bem. Mas eu vejo que o Roger, ele tem essa noção, assim, de saber quais são os pontos teoricamente mais fracos dos seus adversários. E chama atenção que ele vai agora para esse jogo contra o Santos, em que pode não ser um time tão melhor do que Ceará, um time que esteja jogando melhor do que o Vitória, e acho até que está, mas é um time mais qualificado, tem muito mais camisa, mais tradição, e tem o Neymar. Ter o Neymar é uma diferença. E é óbvio que daí a gente vai, digamos, testar o time do Inter. Já está testado, mas eu digo testar nessa pós-volta, né? Porque ele acabou tendo jogos contra uma equipe média, vamos dizer, clubes médios, contra o Vitória, que estava mal, até acho que o Vitória está bem com o Carille, né, desde que chegou, estancou um pouco, mas ele vai agora para um desafio um pouco maior, que em termos de tabela e de desempenho, está no patamar dos que eu citei. No caso do Ceará, até abaixo estão. Sim. Mas a qualidade, o perigo, o fato de ser na Vila, isso faz diferença. Mas o melhor do Ceará é o jogo coletivo. Com certeza. E o melhor do Santos não é o jogo coletivo. O Kleber quer tentar colocar esse jogo coletivo. Modelo, exatamente. Sim. Mas ele já demonstrou que ele tem estratégias diferentes. E talvez jogar como ele quis jogar contra o Mirassol não seja a melhor das estratégias, talvez pela qualidade do elenco dele. Contra o Flamengo, ele soube digamos assim, do tamanho do adversário e amarrou o Flamengo. Jogou menos, mas apostou em contra-ataques, conseguiu a jogada do gol no final e saiu com uma bela vitória, um belo jogo. Isso aí. Contra o Mirassol, teve a volta do Horazer, aí ele, vou botar o time um pouco mais para frente, marcar um pouco menos, vou jogar mais contra o Mirassol. Tomou 3-0, poderia ter feito gols, é verdade, mas também tomado mais. Então eu não sei qual será, se ele vai ficar no meio de caminho entre Mirassol e Flamengo, se ele vai ficar ou no estilo Flamengo, mesmo jogando em casa, daqui a pouco uma pressão, né, para que o Santos proponha mais e ele vai ter que se obrigar, ou se ele vai ser mais humilde como ele foi e aí tentar apostar em contra-ataques contra o Inter, coisa do tipo. Mas eu tô curioso para ver como vai ser a postura do Kleber, porque ele já demonstrou que tem vários jeitos de jogar, depende do adversário. Bom, cumprimentando a todos vocês, aos nossos ouvintes também, pedindo desculpas aí pelo meu atraso, tive um contratempo que foi durante a noite, não foi agora de manhã, mas tudo bem, tudo resolvido na medida do possível. E vinha acompanhando vocês agora, né? Vinha ouvindo no Uber enquanto me deslocavam para cá. E eu vejo que vocês estão bastante otimistas com esse jogo do Internacional amanhã. Atenção, o Inter não precisa nem entrar em campo amanhã, já perdeu. Quem tem Alan Patrick pode confiar no time. Né? Um menino da Vila, inclusive. O menino da Vila. Que eu queria abordar. Capaz que tu vai querer abordar o Alan Patrick, o Rogério não acredita. Eu quero abordar justamente isso. Se o Internacional, e eu faço sempre uma distinção do C, né, do condicional. O condicional anterior, ele é uma perspectiva, uma possibilidade. O C posterior é uma inutilidade, porque não aconteceu. Então, o C posterior não tem validade. Mas o C preliminar, ele é interessante. Então, eu digo, se o Alan Patrick tiver aquela movimentação que ele teve até marcar o seu gol diante do Ceará, durante todo o jogo, o que eu sinceramente não acredito,
Eu não vejo essa condição no Alan Patrick por características que ele tem, e isso ficou, no meu entendimento, de novo comprovado no jogo contra o Ceará. Foram 15, 20 minutos onde deu a intensidade para esse meio-campo do Internacional e, por via de consequência, para o ataque. Então, se, novamente, o C preliminar, fizer isso durante toda a partida, ou grande parte da partida, o que eu, sinceramente, não acredito, tá? O Internacional tem possibilidades diante de tudo isso que vocês analisaram, especialmente do que disse o Guti aí, na análise do jogo que o Kleber Xavier está tentando implementar no Santos, e se vê que ele ainda não tem o domínio, né? Ou diria assim até, a convicção do seu jogador. É mais ou menos com corda, né? Solta a corda, Exatamente. Puxa a corda de novo. Né? E mal comparando, foi o Renato Paiva no Campeonato Mundial. No primeiro jogo contra o PSG, ele fez exatamente isso. Puxou a corda. E aí, quando achou que podia jogar contra o Palmeiras, terminou sendo derrotado. Mais ou menos mal comparando, ou bem comparando, como queiram, é a situação que o Guti enfocou do Santos diante do Flamengo e diante do Mirassol. Então, eu fico com um pouco o pé atrás. Eu vejo que o Santos tem esses problemas, mas eu não, sinceramente, não me entusiasmo com o Internacional ainda. Tá? Claro que aqueles primeiros minutos contra o Ceará, é o que eu digo, se o Internacional fosse aquilo sempre, né, durante os jogos, ok. O próprio Roger disse que não é possível o tempo todo fazer aquilo. É o que eu cobro dessa intensidade, mas ela tem que ter variações. Então, tu faz 15 minutos de intensidade, baixa um pouco as linhas, mas se segura. E o que nós vimos é que no baixar as linhas faltou, não é, a marcação lá atrás. Aí é que tá. A gente tem como uma defesa do Inter, assim, perfeita e tal, mas ela vaza bastante. E quando a gente fala vaza, não é gol. Se o lance... Claro que o goleiro faz parte da defesa, mas assim, se o cara chutou para fora, se o cara bateu na trave, se o goleiro pegou, foi algo permitido até que se chegasse naquela finalização. Que nem o Grêmio. Até não deu tantas finalizações contra o Vasco, mas permitiu um volume do Vasco em cima o tempo todo, o que é perigoso. Às vezes é o que tu tem para fazer, é óbvio. Não, e aí não é só... Mas o Inter cedeu ao Ceará. E não é só a questão da formação defensiva. Aí você entra a composição do meio-campo. À frente da defesa. A composição do meio-campo. E aí é que eu não sou oportunista como alguns, tá? Que quando existe o fato positivo ou negativo, vai em cima dele. Né? Eu elogio e critico, mesmo que eu não goste do estilo do jogador. Agora que teu microfone está ligado, Rogério. Vou dar um exemplo. Se solta. Dar um exemplo. Corneteia, quem é que tu está atacando? Vou dar um exemplo de um jogador que eu acredito que não deveria nem ter vindo para o Grêmio, mas quando ele jogou bem eu elogiei, que é o zagueiro Gemerson. E da mesma maneira eu faço com o teu querido Alan Patrick. É a mesma coisa. Né? Qual é a tua bronca com o Alan Patrick? Não é bronca com o Alan Patrick. Por que tu chama de meu querido, então? Porque isso denota uma certa... Mas tu abriste o programa fazendo a provocação para mim, e a gente só faz provocações. A gente provoca, se elas não são oportunistas, as provocações elas são daqueles que a gente gosta. Não é, Ores? É verdade. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Alan Patrick, por isso que eu te provoco. Exatamente. Eu acho que o Alan é o principal jogador do Inter. Pode ver de novo, domingo foi o principal jogador. Quando ele não joga bem, e isso vinha sendo uma rotina, de ele não jogar bem, de não fazer a diferença, e aí é que eu me prendo. Para mim, um jogador insensato, endeusado, como é o Alan Patrick, ele tem que fazer a diferença, não apenas um jogo a cada 10 rodadas. É gozado. Tu defendes o Ener Valencia com unhas e dentes e ataca o Alan Patrick pela mesma razão. Eu defendo o Ener Valencia. Mas ontem teve um... Não, eu faço análise do Ener Valencia, eu só não fico como tu fazendo uma contabilidade de quanto que cada gol do Ener Valencia vale pelo que ele ganha de salário. Não, eu não faço isso. Que é muito caro o gol do Valencia. Eu faço uma avaliação. O gol do Valencia é muito caro. Mas e o do Alan Patrick, então? Mas ele comanda todo o time, ele organiza todo o jogo do Inter. Ele ganhou o jogo domingo pro Inter, gente. Ele ganhou o jogo domingo pro Inter. Ele fez o gol, tá? Ele fez outras jogadas. Ok. Um peso, duas medidas, essa coisa não é um peso, duas medidas. Tu é que utiliza um peso e duas medidas. Não.
ou 2 pesos, 2 medidas, como queiram. Já teve uma discussão aqui no programa, até os ouvintes nos trazendo como é que era o ditado correto. Não, né? A análise tem que ser a análise em cima do que apresenta. A gente não tem entendeu? que estar rotulando. Daí, assim, porque daí o próprio... Rogério odeia o Alan Patrick. Não, claro, tá aí assim. o próprio Guti, que admira o Alan Patrick, disse hoje no programa ainda, mas para tem mim, vezes que ele some do jogo. O 10 é indiscutível. Qual foi a nota que tu desse para o Alan Patrick no jogo anterior? Foi baixíssimo, ele 4, jogou mal. 4,5. Sucumbiu a marcação da vitória. Então, tem jogos que é assim, tem jogos que ele vai bem. É análise, simplesmente isso. Né? Mesmo que tu goste demais de um jogador ou desgoste desse jogador, tu tem que trabalhar com análise fácil. A sintetização demasiada, Rogério, distorce a crítica, distorce a análise. Quando eu digo assim, porque o Inter perdeu, culpa do Alan Patrick. Porque o Inter ganhou, apesar do Alan Patrick. Nós estamos distorcendo o critério. Só que assim, porque tem um treinador, mesmo que comissão. seja dito, ele é uma espécie de termômetro do time. Não é que é culpa ou glória dele. Quando ele tá bem, ou o Inter propicia ele estar bem, as coisas fluem. Então, não, é até um elogio daqui a pouco ao cara, porque, olha, quando ele tá bem, o time todo joga na volta dele. Exato, só que quando não compensa, quando ele tá marcado, a gente percebe que o Inter não joga. É só isso. Eu vejo assim, o Alan Patrick hoje não tem um substituto no time do Inter. Não tem. Só que quando ele tá mal, e mérito dele, talvez demérito do elenco do Internacional, ou do Roger, enfim... Quando ele tá mal, o time do Inter sucumbe. Só que do Alan Patrick a gente precisa. Quando um Bruno Henrique tá mal, um Enner tá mal, um Carboneiro tá mal, bom, aí se troca. Então essa é a diferença. Mas ele não tá bem em todos os jogos também. Eu acho que ele faz uma boa temporada, tem bons números, inclusive. Bons números, 12 gols, se não me engano, com camisa 10. Ele é o maestro do time do Inter. Mas tem vezes que a batuta tá meio torta ali e a minha discordância é justamente essa. Eu acho que essa orquestra, regida por ele, tem um limite. Pode ser. Sabe? E é isso que eu brigo. Né? Para tocar não tanto em ritmo de valsa, mas tocar em ritmo de rock de repente. Mas será que não dá para botar... me faço entender. Mas não dá para botar tirar uns violoncelistas e tal, botar uns guitarristas ali no meio? Com todo respeito quem toca violoncelo, que é um tem que achar os caras primeiro. O maestro vai continuar o mesmo. Talvez ele só saiba reger valsa. Mas é que até a característica do que disse o Rogério em relação ao Alan Patrick é uma característica em extinção, né, de jogadores no Brasil. No futebol do mundo. No mundo. Mas eu vou pegar especificamente do Brasil, tá? Por exemplo, quem é que tem estilo parecido com o Alan Patrick? Arrascaeta? Vamos ver aqui outros jogadores que têm aí uma função parecida. Eu digo característica de jogo. De jogo. O Matheus Pereira, ele é mais veloz, mas ele também sabe cadenciar. Então, o Alan Patrick é um jogador em extinção em relação a estilo de jogo. Mas, mesmo assim, considero ele fundamental, um jogador que, de fato, comanda tudo no Inter. A minha discussão, assim, que é com o Cristiano também, é com o Rogério e a Thalia. O Cristiano gosta do Alan Patrick. A Thalia também. Que eu vejo o Alan entregando o que se pode esperar dele. Como todo ser humano, tem dias que ele não está no seu melhor, mas como todo atleta, ele faz média. E eu não vejo isso no Enner. E os dois, até o Enner ganha mais do que ele, os dois são bem remunerados para dar pelo menos uma entrega. E eu vejo o Enner assim, meio um conformismo inexplicável, ele perde, tanto faz. Mas por assim. quê? Eu acho que tem... O Alan briga pelo resultado. Eu acho que tem um negócio contra o Enner. Não, eu não tenho absolutamente nada contra o Enner. Quem tem é a torcida do Inter, os treinadores do Inter, porque ele está aqui e não se fixa como titular, apesar de ser titular da seleção do Equador. Pode ser antipático o que eu vou dizer agora aqui também, tá? Eu penso que tem setores da torcida do Inter que precisam ter um pouco mais de paciência com o Enner Valencia. Não é possível também. É claro que o torcedor tem todo o direito do mundo de aplaudir, de criticar, de vaiar, de fazer o que for. Mas a partir do momento... O Enner Valencia teve o quê? 20 minutos para jogar contra o Ceará? E num jeito que já estava o jogo, que de nada mais... O Prado não jogou nada também. Se deixar para vaiar todo e qualquer lance que ele participa com 20 minutos em campo, até tu pegar o ritmo,
aí fica muito complicado. Aí eu vou começar a entender que o melhor mesmo é o Valência sair. Eu acho que a torcida do Inter precisa ter um pouco mais de compreensão dessa situação envolvendo jogador que a gente sabe que tem qualidade, né? Perto de outros que já tiveram aí em anos recentes, o Valência é muito melhor. Eu acho que ele está inconformado com a reserva e como o treinador não o coloca a começar um jogo de titular, ele está inconformado com isso aí. E tem reações, né, Horácio? Tem aquele que fica inconformado e quer jogar mais, e o cara que... não vai dar. Exatamente isso aí. Sinceramente, para ser bem pragmático, acho até já sei o que o Rogério vai falar e é mais ou menos onde eu vou. Tu tendo Matias, tu tendo Borré, tu tendo Ener, eu abriria espaço desse salário tão alto, ou de Ener ou de Borré, para suprir em outro lugar. Porque eu não gosto de estar falando salário, mas é mais de 1 milhão. Então, daqui a pouco, tu libera esse gap. Não é pela produtividade, eu não Não por isso, é uma questão pragmática de tenho esse budget aqui, vou botar em outro lugar, exatamente. Eu vou para liberar lugar na fila para o Ricardo Matias. Também, são os dois motivos. E a minha convicção é que nesse modelo de jogo do Internacional, o Ener Valencia não vai jogar, não vai sobreviver nesse modelo de jogo do Internacional. E aí, parece que isso aí se comprova a cada vez que o Borré se lesiona e ele tem que jogar, né? Que ele não produz. Então, melhor seria justamente liberar o Ener Valencia. Não sei se é fácil conseguir mercado para ele. Mas eu acho que um aceno de um empresário, assim, se alguém disser que um deles quer sair e tal, eles têm mercado. Acho que eles têm mercado. E outra coisa, se ele tá desse jeito, eu concordo que o Horácio cogitou, daqui a pouco ele quer sair, né? Porque se ele tá desse jeito, ele vai querer ficar num clube que ele não joga, se ele acha que tá muito bom o salário e não tem porquê. Isso a gente tá tentando entender, tá? Ninguém conversou com o Ener sobre. O Ener Valencia me parece que ele é dessa maneira desde que ele veio para o Internacional. Não, ele é assim. E mesmo antes de ter chegado no Borré. Ele é desse jeito, Já era assim quando ele era titular, enfim, e contestações ao futebol dele já aconteciam naquela oportunidade também. Eu não sei como é que é. Eu acho que, de novo, sendo bem pragmático, pensando no Inter, daqui a pouco tu libera o salário dele e investe num volante de qualidade que o Inter precisa, enfim, ou em 2 jogadores ganhando a metade cada um do salário do Ener. Eu tô falando no sentido de tentar solucionar coisas que o Inter tem antes mesmo do problema do Ener, né? Que o Inter tem mais problemas do que propriamente se o atacante tá funcionando ou não. E o principal problema é esse pulmão, esse centro do time que não tem tanta força. Mas aí tem que chegar no jogador, e tu quer ficar, como é que tu tá? A gente não sabe também, né? Daqui a pouco tá tudo bem, tá tudo certo, o Ener tá curtindo Porto Alegre e tá gostando das oportunidades. Ele teve alguns problemas particulares há algum tempo atrás, né? Acho que até o Roger chegou a falar nisso. Não foi isso, Salzano? Tu tem memória mais privilegiada aqui. Sim, ele teve alguns problemas, mas pelo que sei, todos resolvidos. Mas que tipo de problema familiar? Problema particular, mas que já se resolveu. Agora, o que me pega em relação ao Ener Valencia tem a ver com o estilo de jogo do Roger. Estilo de jogo privilegia mais o Borré pelo seu estilo. O Valencia é um jogo mais individualizado para ele. Então, ainda não se achou esse encaixe aí, por exemplo, dos dois atuarem juntos, né? O que seria o ideal, mas hoje eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Concordo, nesse modelo que o Inter joga. Não, tem jeito. Nosso ouvinte Josito, sempre muito atuante aqui, diz ele assim: temos alguma notícia boa do nosso Inter? Ou só porrada e ninguém presta? Ouviu o início do programa? No nosso Grêmio tá tudo certo, 71 finalizações contra em 3 jogos. Ô, Josito, relaxa. Que jeito de ver o futebol, né? Mas é o jeito da paixão. O Grêmio é muito pior do que o Inter, a gente já falou aqui várias vezes. Só que se tu acha que tá tudo bem, a gente fica aqui elogiando, tudo maravilhoso. Agenda positiva. A gente quer que o Inter classifique, a gente quer que o Inter passe pelo Fluminense, a gente quer que o Inter jogue mais. Sabe o que eu vejo? Eu sempre falo isso quando alguém discorda da gente, assim, no sentido de tão criticando demais. Bom, tá tudo bem, então. Se pra ti tá tudo bem, tá tudo bem. Sabe o que eu vejo de pior numa situação dessas?
que o Josito aponta, não é o Josito que é um torcedor apontar isso. Perfeito. É algum de nós outros que trabalhamos na crônica esportiva levar isso também como tese. Exato. Agora a gente começa a criticar ele. Mas o Grêmio também tá mal, hein? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu sempre brinco. A rivalidade, ela é maravilhosa e tal, mas às vezes tentem fazer um exercício como se só um deles existisse na cidade. Sem essa coisa... domingo a Thalia ouviu, tava 1-0 pro Inter, e aí o torcedor, não, mas o que importa é que nós estamos na frente deles. Eu não tô criticando isso, é óbvio que ele tá certo em ser isso. Só que se não tivesse um rival na cidade, seria muito pouco para Inter e para Grêmio, tu entende? Só que como tô na frente do rival, é isso que importa. Mas é que, bem como o Rogério falou, a gente não tá aqui para lidar com esses sentimentos, que nós até, eventualmente, possamos ter e tal, né? A gente sabe lidar mais com ele, deixa mais de lado para poder criticar. Mas isso é sentimento, a gente está aqui analisando o time do Inter. E não analisando no sentido, o Inter tá muito mal. A gente está falando coisas que o Inter pode melhorar. E eu não tenho dúvida nenhuma que os colegas que falam de Palmeiras apontam coisas para o Palmeiras melhorar, que trabalham com o Flamengo apontam coisas para o Flamengo melhorar. Os caras que estão lá no Real Madrid, com a chegada do Xabi Alonso agora, vão apontar problemas no Real Madrid para melhorar. Não é que não se tem coisas positivas no Internacional, mas é que a gente está apontando coisas que precisam melhorar. Senão a gente fala, o fulano tá bem. Tá bem. O fulano tá bem. É verdade, tá muito bom. Uma coisa que eu sei que o Roger não vai fazer, vocês falavam sobre aquele jogo emblemático do Nilmar contra o Internacional, contra o Moledo. Uma coisa que eu sei que o Roger não vai fazer é dar uma declaração como deu o treinador da época do Internacional. Era o Dorival? Não? Dorival Júnior. Era Dorival, né? Perguntaram para o Dorival, antes do jogo, como é que faz para parar o Neymar? E o Dorival disse, é impossível, não tem como parar, é impossível. Não parou mesmo. Mas aí, se eu sou o Moledo, eu nem entro em campo. Imagina que moral que eu, marcador do Neymar, vou entrar em campo. Não tem como, né? Coisa de louco isso, então, né? Então, isso eu tenho convicção que o Roger não vai fazer. O ouvinte Ronaldo Oliveira diz um negócio aqui que eu até preciso me penitenciar. Ele está dizendo, Zé, talvez não saiba, o Enner está com um filho internado no hospital e isso afeta o psicológico do pai. Eu não sabia disso. Eu também não sabia. Eu desconheço isso, isso é vida pessoal, mas até é importante que se faça, eventualmente, sem entrar em detalhes, e uma coisa, uma fala pública de alguém da direção, porque daí o torcedor vai apoiar o cara. Exatamente. Eu tenho orgulho desse programa e eu sei que muita gente acha, isso aí é frescura, não sei o quê. Esse programa é o que mais humaniza profissional de futebol. Porque nos outros é lenha e lenha, e eu boto 2 milhões na tua conta e tu tem que a crítica pela crítica. Eu quero dizer o seguinte aqui, eu estou recebendo um recado aqui, tá? Ok, eu me atrasei. E tudo que eu falei depois que eu cheguei... Microfone desligado. O microfone estava fechado. Eu saí correndo ali quando me vi. Como assim? Estava fechado o microfone dele. Tá brincando? Mas tudo bem. Não, mas não, quando eu voltei pro estúdio, daí tu tava no ar. Eu gosto tanto de ti, Rogério, que eu vou... O Zé que mandou desligar antes. Eu acho então foi por isso. A gente tava falando bem do Inter nessa hora, Josito. Não, o Rogério fez altos elogios ao Agora, Colorado, esse negócio do Valência, que a gente não sabe o que está acontecendo, isso é uma coisa que acontece com qualquer... Se tem um problema pessoal nosso aqui, nós estamos escalados para um jogo, a gente já não está com aquela mesma disposição. O Ronaldo está completando aqui, dizendo que o Enner postou no story do Instagram dele. Então, minha solidariedade ao Enner. Claro. Eu até vou conferir aqui, tá? Se tem de fato essa postagem aqui, tá? Domingo, no início da noite, ele postou. Não, aqui só tem publicação de treino e... Bom, pode ter postado, e eu até tô procurando o print aqui, tá? O story não é temporário? É temporário. É temporário, Mas aqui, agora, eu tô no perfil do Enner Valencia, não tem nada. É apenas coisas relacionadas ao treino. Porque, gente, ele tá trabalhando normalmente lá no CT. Eu sou pai, sou muito, muito, muito apaixonado pela ideia de ser pai dos filhos, essa coisa toda, assim. Eu respeito muito isso. Eu também. Me desculpe, eu acho que pareceu não tá com a cabeça muito, mas aí eu entendo. Eu também.
Bom, fica aqui o meu sentimento de solidariedade, eventualmente, com o que possa estar acontecendo e a toda a nossa torcida para que fique bem. Imagina. Eu também não sei se é algo jamais diminuindo, né? Uma gripe nas crianças, a gente já fica enlouquecido, já fica mal. Claro. Mas espero que seja algo assim, de foi para o hospital, passou uma noite, alguma coisa assim. O final 3260 colocou aqui um print, inclusive, do Enner no hospital, com a criança ao fundo, num cenário de quarto de hospital. Eu acabei de receber esse print, mas ele apagou já, tá? Ele não tá mais no perfil do Enner Valencia. O Cássio Amaro diz, tu me ignorando, Zé. Volta, Cristiano Silva. Eu não tinha visto aqui, Cássio, mas obrigado, mas enfim. Bom, saudade do Cristiano, não acredito que tu tá com saudade do Cristiano. Eu lamento, né, como pai também, que qualquer um passe por uma situação dessas. Agora, não altera a avaliação que eu estava fazendo do modelo de jogo do Internacional e o estilo e característica de jogo do Enner Valencia. Não é um modelo favorável ao futebol do Enner Valencia. Concordo contigo. Esse desconto eu vou dar sempre que o Enner entrar em campo, independente dessa situação pontual familiar que ele está passando. Não é um modelo que favorece o Enner Valencia. Aí é um outro aspecto. E o Enner, eu tenho um outro sentimento. Que o Enner... Mas era esse que, desculpe, Zé, era isso que eu estava analisando. Quem estava analisando uma motivação ou algo do gênero era tu. Ele parece não estar feliz. A impressão que passa é essa. Assim, é preciso dizer, eu conheço o Enner, né, jogando bola, óbvio, já há bastante tempo, ele tem esse jeito. Ele tem, eu já falei, os ombros mais para baixo, assim, ele tem esse jeito. Ele até corre assim, e corre muito assim. Corre bastante. É o jeito dele. Às vezes ele faz o gol e sai caminhando, ele tem esse jeito mais dele de jogar. Então, às vezes pode ser uma impressão nossa, né? Porque se tá bem, a gente não percebe isso. Se tá mal, só que ele é igual quando tá bem e quando tá mal. Mas é óbvio que pode, daqui a pouco ele tá com algum problema, enfim. A gente não sabe também o que aconteceu com a criança, né? Daqui a pouco, sei lá, quebrou o pé andando de skate, passou a noite no hospital e foi para casa. Mas qualquer coisa. É horrível, por isso que eu falei, uma gripe é horrível. Não. Só que se é algo maior, é ainda pior. Se é algo que leve a criança a internar por dias e tal, meu Deus, aí é ainda pior. Eu não estou diminuindo nenhum problema com a criança. Qualquer um que seja o problema da criança, de qualquer criança, tenho as minhas crianças também na família, é óbvio que qualquer gripe, qualquer coisinha, qualquer febre, a gente já fica apavorado. Então, é óbvio que pode atrapalhar. Eu só falei no sentido de se é algo que é pouco tempo que a criança passou no hospital, enfim, e o Enner apagou, não quer expor, sei lá. Mas, de qualquer maneira, até por um respeito a ele, a gente vai continuar analisando o jogo dele. Porque quando é algo que realmente, não dá, não consigo jogar, ele chega pro treinador e fala, cara, tô sem cabeça para jogar. E aí não é nem necessário tirar dos jogos, mas, né... Hoje é fácil, é só dizer desconforto muscular. Tá fora do jogo. Vamos fazer um exercício de qual parceria, vou propor se quiserem, aceitem, se não quiserem também não tem problema. Qual parceria em termos de jogadores se poderia escalar no Internacional de hoje para que jogasse o Enner? Naquilo que eu entendo, você tem que jogar num futebol quase que reativo com ele. Linhas mais baixas e uma transição rápida de setor e no ataque. Quer ver um jeito legal que dá para jogar, assim, dá para experimentar, tentar? Não vou ter a presunção de dizer, não, faz isso que vai dar certo. Não, sim, mas só tentando imaginar. Exatamente com esse a chegada do Rodrigues, quem sabe um losango, Alan Patrick no vértice da frente, o Richard, no caso, fazendo o vértice principal, o Rodrigues de um lado, o Maia do outro, Enner e Borré. Tu perde um pouco de velocidade, mas qual é a compensação que se tem? Esses dois volantes de lado ficam um pouquinho mais e o Inter tem dois laterais de muito volume. Bom, eu não conheço o Alan Rodrigues. É difícil disso acontecer. Mas é um jeito de tentar colocar os dois. Eu não conheço o Alan Rodrigues. Ele mas seria perfeito para desses, esse lado assim de... Pois é, mas eu tenho que saber se a transição dele do meio campo para o ataque é rápida,
transição de setor é rápida. Ele é formiguinha, ele é Entendeu? rapidinho. Ele é rápido. E aí o seguinte, e aí eu vou de novo bater. O vértice da frente desse losango, eu penso que não vai funcionar. Não vai funcionar. Será que bem Porque próximo ele teria, dos dois? E não seria Borré. Eu acho que teria que ser Valência E e o um Wesley? outro jogador de velocidade. Tá? Valência e, sei lá, Wesley, Carboneiro, outro jogador que fosse velocidade no ataque. E esse vértice da frente, ele teria que ser muito rápido no receber e já abastecer. Tá? Não cobro nem a chegada junto na área. Tá? Que aí poderia ser de um desses segundos volantes aí. Tá? É a maneira como eu vejo dentro do que tem o Internacional a possibilidade do Ener jogar. Senão, vai ser isso aí. Ele vai ficar sempre entrando, sendo contestado, jogando 20 futebol minutos. é sempre compensação, né? E talvez o Inter até solucione, não é nem solucionar, mas consiga jogar um pouquinho mais por dentro, justamente com essa escalação, digamos assim, essa formação de meio campo. Eu não sei se o Roger não pensaria nisso, mas tu perde a força de lado. Me parece que o Roger agora ele tá disposto a dar essa sequência com Ele vai o centroavante fazer e os isso. dois pontas bem abertos. O Wesley pela Até direita, porque hoje tu não tem o Carboneiro pela primeiro, esquerda. tu não tem o primeiro, aí tu não consegue botar o Thiago na esquerda do Losango. O teu da direita seria o Bruno Henrique. Hoje é impossível. Eu digo com a chegada do Alan Rodrigues e com o Richard sendo colocado na primeira função. Aí tu libera os outros dois, até para auxiliar a saída dos laterais. Tu libera os laterais para que eles compensem a falta de pontas e tu ganha em força lá na frente com o Borré e Valência. Aí eu queria o Matheus Pereira nessa outra ponta do Losango. joga demais. Claro, é mais rápido, né? Sai para os dois. Eu acho verdade. que o Richard ele só joga quando o Thiago Maia não tiver condição. E o Alan Rodrigues sendo contratado, aí sim ele entra no lugar do Bruno Henrique. Penso que só seria essa pura e simples mudança no time do Inter. Que o restante não vejo assim, pelo que o Roger... Tá, e por que não pode jogar o Richard com o Thiago Maia? Eu acho que o Thiago Maia ele rende melhor, e ele já disse isso publicamente, de primeiro volante. Eu não acho isso. Não, mas ele disse que quer continuar, que gostou do que o Roger fez no reposicionamento dele, Eu acho ele bem melhor de marcar de gols e tal, que ele queria continuar tendo essa liberdade. Seria interessante um losango dele na esquerda, ver. o Rodrigues na direita, alguém Tem segurando que a ver se o bronca. Richard realmente vai... segura a bronca. O Roger já sei lá. falou isso, né? Na coletiva depois do jogo. Vai ter que mostrar também. Eu observo alguns ouvintes, o perfil de cada um, e tem uns que a gente chama a atenção, a gente acaba observando. Tem um ouvinte aqui que sempre dá uns pitacos assim, uma levada mais de treinador e tal, ele discute esquemas, sistemas, posicionamento. É o Clayton Hatwer, ele está dizendo que não é questão de jogadores e o modelo do treinador. O Inter primeiro lateraliza e depois verticaliza. Sempre, por isso não tem contra-ataques rápidos. Sempre, verdade. É o que a gente fala do bloco. O Inter joga fora do bloco. O Inter não acelera por dentro. E o eu Bruno... ainda usei o exemplo do Cruzeiro, lembram? Contra o Juventude. O Cruzeiro, ele abriu o Juventude no meio. É diferente. Diferente. Outro tipo de jogo. E o Matheus. E o Bruno Ravazoli, eu perguntei, Bruno, o Ener está treinando? Pois é, sim, Valência está treinando. Sabe se há algo grave com o filho, se isso está atrapalhando o foco para o Ener, se ele está se desconcentrando por preocupação com o filho? Não sei. Mas o Bruno é o assessor do presidente. Do presidente, mas ele está acompanhando o treinamento. Ele é o assessor do futebol. Ele está acompanhando o treinamento. Não, cada um tem os seus contatos. Eu falo sempre alguma coisa com o Bruno, perguntei para ele. Então ele disse que está treinando, então pelo menos... Não, ele está treinando, ele postou foto do treino. Claro, o que eu estou dizendo é que o Bruno daqui a pouco... Na pós-foto do hospital, ele postou foto do treino. O Bruno daqui a pouco não tem essa proximidade com o jogador como tem o Thiago Rocha. Isso. O Thiago Rocha talvez saiba mais a respeito e daqui a pouco, né, eu sou amigo do Bruno e tal, ele não vai ficar expondo... É isso aí que eu ia falar agora, a situação de um menor, claro, né? exatamente, O Ener até apagou, daqui a pouco até porque a família, tira isso aí, deixa ele pode ter até orientação de não falar sobre isso, e claro. nem tem que falar também, né? Não tem que falar. Não, e o Bruno é muito leal ao clube. Exatamente. E assim, nós também, aí vai o nosso papel, independente do jogador estar com problemas familiares, nós temos que ter postura aqui profissional
de não atingir o caráter do cara e É, tal. claro. Então, se ele jogar bem ou jogar mal com a criança no hospital ou não, a gente vai falar, jogou bem, jogou mal. É. Mas eu não vou falar, o Enner não dá, o Enner é um cara que não tem vontade, um cara que... Não, aí eu vou estar sendo desrespeitoso com ele, independente da condição do filho. E é aquela coisa, é horrível. Eu tive isso um mês agora e eu sei como é que é. É complicado, A gente tá com a cabeça que é uma chimia. Tá louco, Só que, ao mesmo tempo, é a condição dele de trabalho. Então, daqui a pouco ele vai lá, visita o filho no hospital, vai pro treino. A cabeça é uma porcaria. Eu acho que tem uma questão de característica de temperamento. Eu acho, também acho isso. O Enner, assim. assim como o Neymar, ele precisa ser o centro do time. Para ele se sentir valorizado e produzir mais. Ele perdeu esse referencial no Inter. Ele, quando chegou, ele era isso. Mas, ô Zé, ele não era isso. Assim, ó, ele era e um na pouco seleção isso. ele era um pouco isso. No Tigres ele foi isso. Na Inglaterra ele não era assim. E no Fenerbahçe também não era assim. Sim, mas no Internacional... Não era o centro do time. E eu discordo, respeitosamente. Agora, no Equador, e agora isso vai ficar cada vez menos, porque no Equador, méritos da geração equatoriana, agora tem caras de nível até maior do que o dele. Hoje o Pátio é maior do que ele na seleção equatoriana. O Caicedo é maior do que ele na seleção equatoriana. Não estou falando que são melhores jogadores. Mas há uma certa reverência dos mais novos pelo fato de ele ter um histórico bonito. Ele é o Neymar do Equador, digamos assim. Eu discordo da análise do José Aldo a respeito do Internacional. Porque quando ele chegou no Internacional, Alan Patrick já reinava pleno e absoluto no Internacional. Então ele nunca foi o centro no Internacional. O centro sempre foi o Alan Patrick reinava mais ainda. Toda a vida. Né? E jogava mais, né? Bem atrás, ele jogava bem mais do que estava jogando agora. Ele tem o Roger tem a preferência pelo Borré, eu acho que... tem a preferência. Eu acho, assim, posso estar exagerando, colocando a carreta na frente dos bois, o guri tem 19 anos ainda, e eu sei que ele não esteve à disposição no domingo, que fique claro, não é desinformação da minha parte, mas estando bem o Matias, eu daria mais minutagem para ele. Até para ver... Com certeza. O Ricardão tem tamanho, pô. Tamanho, velocidade, habilidade, faz gol, força. A maneira como joga o Internacional, o Roger sabe que favorece mais o Borré do que o Valência. Isso ele sabe, pode acreditar. Não é bobo nem nada, ele tá sabendo. É o estilo. Agora, como é que tu vai botar o Ricardo Matias no banco junto com o Valência e botar em campo numa substituição sem botar o Valência? Também esse é um problema. Obrigação hierárquica. O Roger tem colocado, às vezes, os dois ao mesmo tempo. Normalmente é o Matias bem depois, O primeiro a entrar no ataque normalmente tem sido o Enner. Eu não primeiro lembro. A entrar tem sido o Enner. E ele, às vezes, coloca o Enner com o Gustavo Prado. Sim, ou o Matias com o Prado, né? Não foi dessa vez porque não tinha Matias. O Prado tá sempre... Eu gosto daquele jogador. Eu também. Tem tamanho. Então nós somos dois que gostam. Eu gosto também, eu gosto. O jogador moderno tem isso, tem que chutar. Eu acho muito legal o jeito dele jogar. Só que ele acabou, por exemplo, contra o Vitória, até acho que ele entrou bem. Mas diante do Ceará, ele foi bem abaixo. Aliás, os três, né? Tanto o Valência quanto o Gustavo Prado, o Bruno Tabata. Ali o time já não foram nada bem. Tava no cansaço. Ali o Inter não atacou, eles não apareceram. Só apareceu o Enner, porque nele tu estica e ele sai correndo e tenta fazer a jogada. Mas não apareceu. Nenhum dos atacantes jogou bem depois que entraram. Aqueles que entraram, cara. O Tabata, por ser mais meia, ele ainda, né, participa mais. Eu continuo intrigado com essa história de quando que o Tabata falou com o Roger que queria ser aproveitado. Que eu entendi foi num primeiro encontro deles, no Inter. Tanto que ontem até disse, eu não lembro se quem chegou junto, se chegaram juntos, quem chegou primeiro. Mas pelo que eu entendi, o Roger falou de um primeiro encontro, assim, tipo... E aí, cara, o que tu quer fazer? Não, eu sou meia, eu gostaria de jogar por dentro, mas tem o Alan, eu posso fazer o lado, enfim. Acho que o Roger tem que aproveitar essa multicapacidade do Tabata e, eventualmente, se o Alan tiver mal no jogo, coisa do tipo, botar ele. Mas o que me causa espécie e surpresa que tenha sido essa conversa tanto tempo atrás é que depois disso, além do Bruno Tabata não ter jogado nunca na do Alan Patrick,
jogou primeiro o Gabriel Carvalho, depois veio o Romero, jogou o Romero. Por isso, Guti, que me parece que essa conversa não foi lá tão distante, sabe? Foi mais próxima, porque senão ia ficar, o Roger nem teria considerado a situação do Tabata, né, de ter solicitado isso, porque só usou o Tabata pelo lado direito e usou outros jogadores, inclusive quem não estava no elenco, que veio, o Romero, né, em substituição ao acho que todo Patrick. pedido é legítimo, e se o jogador ele pensa que vai render de uma outra forma, atuando mais pelo meio, tudo bem, o Tabata ele tem todo o direito de pensar isso. Agora, penso que não é o mais adequado para o momento, porque onde o Tabata quer atuar, o Alan Patrick, ele, por merecimento e por hierarquia, por qualidade, ele merece ser o titular. Mas Acho que o Tabata perderia espaço neste pedido, mas aí o jogador mas pode fazer também assim, Salzano. Como é que foi o Luiz Otávio? Como é que ele entrou no jogo? Acho que entrou bem. Não, mas em que posição? Ele empurrou o Thiago para frente e entrou na primeira função. Isso. Depois, logo, o Thiago saiu. É bem verdade para a entrada do Diego Rosa. Mas o que eu quero dizer com isso? Tu pode começar o jogo com o Alan Patrick e o Tabata pelo lado. Daqui a pouco, o Alan Patrick cansou, o jogo tá bem e tal. Bota um ponta, tira o Alan e passa o Bruno para ali. Mas como disse o Salzano, eu acho que isso não é tão estanque se assim. o jogador quer disputar a posição, ele vislumbra de alguma maneira que ele possa ter, vamos dizer, essa pretensão, bom, tudo bem. O ouvinte Não esclarece fica aqui, ruim Rogério. o cara dizer que ele quer jogar de meia. Eu acho que fica ruim se ele, porventura, o Roger disser joga, faz o lado, e ele disser não faz. Claro. Aí fica pior. Antes do ouvinte até, Zé, até o Guti trouxe um gancho que eu até não consegui falar ontem aqui, que é em relação ao Diego Rosa. Eu acho que também se explica um pouco a falta de oportunidade no Internacional, né? Porque, tudo bem, o jogador, tecnicamente, ele não tá num dia bom, até entendo, mas o Diego Rosa, por muitas vezes, me pareceu com dificuldade de dominar a bola. Eu digo, de dominar a bola. Eu não tô exagerando aqui. Eu me assustei com o Diego Rosa diante do Ceará. Não é 38, 39, outro é 33. Aí teve uma hora que o Diego se atrapalhou todo e eu... o Luiz Otávio tá mal, mas não, era só o Diego que tava errando. Não era o Luiz Otávio. E em lances muito fáceis. Simples até. Muito fáceis. Então, olha, é algo que me chamou negativamente a atenção no jogo de domingo. Esse mesmo ouvinte, ele mandou dizer o seguinte aqui, que o Cleiton, que na entrevista ao Vozes, é o Vozes do Gigante, né, que é um blog do o Alexandre Identificados. Do do Alexandre? Outro dia o Alexandre estava dizendo uns negócios, eu liguei para ele, Alexandre, vai aqui, investiga ali, mas ali, tu tá defendendo o cu, não sei o que tá. Aí ele me deu moral, vou atrás. Ué, tá, mas não, eu... Falou para ele? Não posso falar no ar, porque é um assunto que envolve até polícia. Os nossos repórteres... que ele estava defendendo uma coisa com muitas unhas e dentes, e eu digo, cara, não é bem assim. Não era bem assim. Não é bem assim, dá uma olhada, debreia, como diz o Cristiano. Ninguém falou nesse sentido aqui, então tu não entendi. Aí, bom, então ele teria dito ao Vozes, o Roger disse que foi na semana passada essa conversa com o Tabata, que um dia ele treinou muito mal e no outro muito bem. Aí o Tabata explicou o porquê. Então o Tabata explicou que ele gosta de jogar mais em um espaço curto, na entrelinha, e atuando pelo lado, ele não tem condições físicas para ser um extremo. Então foi a semana passada. Então tá aí, ó. Foi a semana passada. É isso. Agora tá explicado, agora sim. Isso aí. O Vitinho tá voltando agora, o Salzano falou que o Vitinho treinou. Tem o Wesley, tem o Vitinho. Então ele passa a disputar aquela posição. O Vitinho deve voltar para o Fluminense na próxima semana. Ele já tá... Ontem ele participou do treino normalmente, mas ainda já agora com a possibilidade de contato físico, né? Porque não era lesão muscular, não era lesão de joelho, apenas de cotovelo, foi uma fratura de cotovelo que ele teve. Então agora é aguentar mais esse entrechoque para diante do Fluminense, muito provavelmente ele ficar à disposição. E outra questão, né? A gente, voltando ainda a esse esclarecimento, é o Cleiton, né? Cleiton Hatwell. Cleiton, nos faz oportunamente. Eu vejo que
também ele sentiu que o Roger vai manter esse modelo de 2 extremos, o Wesley por um lado e o Carboneiro do outro. E que aí aquilo que tinha sido, e que eu inclusive defendia, que tinha dado certo o ano passado, não iria se repetir, que era ele, Tabata, titular pelo lado direito, com o Wesley pelo lado esquerdo. Ele também pode ter sido esse cenário que ele está vendo, que é o que o Roger quer jogar, com 2 extremas. Então, pode ter sido aí a motivação dele também. 12h, 5 minutos, estamos aqui falando sobre Inter e Santos, falando sobre as coisas do Colorado. Vamos dar uma trocada de página, porque ontem eu estava ouvindo aqui o repórter esportivo e os guris estavam dando já uns nomes dos contratáveis pelo Grêmio. Sim. Estariam as negociações bastante avançadas, e eu vi que o Rogério estava publicando há pouco ali sobre a reunião dos dirigentes do Grêmio com o Sebastião Melo. Então, também tem coisas acontecendo lá no Grêmio. Vamos começar pelo campo? Como também tem muita coisa acontecendo no Grêmio. Abração, Floriane. Também tem coisa. Não tem que fazer um... O 12h10. 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 Os nomes são Balbuena e Carlos Vinícius. Aquele Balbuena era bom jogador, cara. Não sei como é que tá. Eu acho que o Balbuena é um grande acréscimo para a zaga. O Carlos Vinícius tem uma situação aí que eu estou um pouco desconfiado. Ele teve bons momentos, né? Principalmente na Premier League. Não, o principal momento dele foi no Benfica. Mas depois ele foi pro Fulham, ele tem 30 anos e não tem 100 gols na carreira, né? Para um centroavante. Balbuena é perna direita? Foi no Benfica e depois não jogou mais nada. Tem 30 anos, já foi volante, já foi zagueiro na base. É uma tentativa. O Grêmio é tentativa e erro. É isso. O Balbuena é perna direita? O Balbuena é para jogar do lado direito. E o Balbuena é outra questão. O Balbuena é como ele está. Ele já teve no Corinthians há pouco tempo e não jogou bem. Tá muito pesadão. Não sei se ele vai melhorar fisicamente. Ele ainda é lembrado para a seleção paraguaia e tal. Eu não tenho essa convicção que o Salzano tem no Balbuena. Eu tenho a convicção no Balbuena de 19 e 20. Sim, do de 25 claro. Eu não tenho. Até porque eu não e do Carlos Vinícius eu não tenho nenhuma esperança, com todo respeito, mas nenhuma mesmo. O Balbuena vinha treinando. Ele estava no Dínamo e eu acho que ele não vem treinando nos Dínamo de Moscou da Rússia. Ele estava sem clube agora, o Balbuena. Isso. Sim, tanto o Balbuena quanto o Carlos Vinícius estão livres. O último clube do centroavante foi o Fulham, da Inglaterra. Mas eu acho que assim, o Balbuena... O Grêmio tem uma fixação nesse cara. O último contrato federativo dele foi com o Fulham, mas ele estava no Galatasaray, fez 2 gols só no Galatasaray em 14 jogos. Aí volta pro Fulham, aquela coisa. Te empresta até o fim do contrato. Acabou o contrato. Eu vejo que a necessidade maior é você ter um zagueiro central de ofício de imposição. Balbuena e Wagner Leonardo outro nível de zaga. Tendo um Kahneman na reserva, é outro nível. O mesmo Kahneman jogando pela com o Balbuena. O Balbuena é um jogador que fica mais. Só que tem que ver a questão física. O Balbuena no Corinthians ele tava pesadão. Ele já tem 33 anos. Na segunda passagem. Na segunda, claro, na segunda. Porque na primeira ele é campeão brasileiro pelo Corinthians. Na primeira ele era 2017. Meio Gustavo Gomes, assim, era dono mas do troço. O pesadão eu acho que é característica dele. Pois mas daí tu vai chegando mais velho, melhor entendeu? Fisicamente e tal, mas é uma característica. Ele é um jogador mais plantado, mais central, não é tanto de sair para o jogo, mas é o que... Leonardo. E o Carlos Vinícius é aquela coisa, não tem uma carreira que leve... Vem para ser reserva, né? Ele vem para repor o Arezo. Não é um jogador... Que jogador sem sangue, aquele Arezo, né, gente? Quando ele chegou aqui, eu digo, o guri bate bem na bola, cobrador de faltas, cobra pênalti bem, eu digo, tá aí um cara que vai mandar uns pombão lá da intermediária, vai começar a fazer gol, vai se firmar. Cara, ele foi se encolhendo, foi se jogando nas cordas e saiu daqui como um cara que não deveria nem ter vindo, um preguiçoso. Mas é que de repente a questão... Relaxado, sabe? Mas a questão... Relaxado no sentido futebolístico. Mas a questão, de repente, é que ele imaginou que viria para cá e jogaria. Aí não está jogando, não é titular, e mais do que isso, entra 5, 10 minutos. E aí esmorece. Mas a história do futebol é feita o seguinte: o cara começa a treinar bem, entra e joga bem, não se entrega, o torcedor compra o barulho e ele acha um lugar no time.
O Bright White é um exemplo, né? Esse cara não fez isso. Ele vem sob desconfiança. Ele oscila, ele tem momentos que ele joga mal, tem momentos que ele joga bem. Não jogou nada contra o Vasco. Só que ele se mata em campo. Mas aí o torcedor reconhece isso. Foi bom na bola aérea defensiva, mas no ataque não foi uma nulidade no sábado. O Grêmio também, uma tristeza, não encaixava o jogo dele, não aparecia. Mas ninguém ajuda ele também, Zé. Ele tava que era para coitado do Ener, eu ia dizer, apareceu o Ener Valência. Não saía nada daquele corpo. O Ares tem que ter esse mancol também, né? Dele, né? Ele tem que ter esse mancol, porque ele, beleza, que queria jogar no Grêmio, queria ter muito mais minutos, mas quando teve as oportunidades também, e assim, diante do Cruzeiro, naquela goleada por 4-1, a participação do Ares em campo, ela beirou o deboche. Sim, mas ele não fez nada, ele não competiu. E assim, nitidamente, tá? Eu não vou ficar aqui em cima do muro. Ele tirou o pé em muitas divididas. Salzano, então aí fica complicado. Tu já tá há algum tempo no futebol, tu sabe que aquilo ali foi uma demonstração do que vinha ocorrendo. Isso, eu não sei nem se a escalação dele por parte do Mano não foi proposital, não posso afirmar isso. Mas, de repente, a situação dentro do vestiário, ela tá ficando tão ruim, tão complicada, tá? Porque estão querendo $200 mil a mais no negócio, o que para mim é uma insensatez ou total falta de conhecimento dos dirigentes do que sucede no vestiário, do que acontece no vestiário, de ficar prendendo um jogador que quer ir embora por $200 mil. Tá? Então, é evidente que aquele jogo contra o Cruzeiro foi para deixar bem plasmado, bem claro, que ele queria ir embora. Claro. Tá? Então, Grêmio... eu nem considero esse jogo aí como paradigma de qualquer coisa. Ao fim e ao cabo, no fim, perdão a redundância, o Grêmio até conseguiu um bom negócio, porque por 6 meses, $500 mil e com um jogador que não quer ficar aqui... deve ter baixado o preço do passe lá adiante, entendeu? Para vir esses $200 mil a mais, porque sabe que o cara não quer ficar, não vai voltar. E aí, Zé, eu concordo em parte contigo, que o jogador tem que mostrar. Anota, Rogério, Horácio. Em parte. Em parte. Só que tu não pode desconsiderar que daqui a pouco o jogador está vendo que não adianta, porque tem um titular absoluto, que não vai ter uma composição para ele jogar junto, que ele vai entrar 10, 15 minutos, pronto. É uma forma de reagir diante de uma adversidade. Ele mesmo, pelo que se sabe, ele mesmo foi procurar seu agente, seu empresário, para ir atrás de outro clube. A vida me ensinou o seguinte: quanto mais adversidades, mais empenho. Toda vez que eu reagi mal, eu só me lasquei. Então eu levo isso como uma lição para minha atividade profissional. Sim, mas se tu não estás bem no local que eu disputava a posição com o Marco Antônio aqui na Rádio Guaíba. E o Papagaio foi me ganhando, o Papagaio estava mais humilde, estava compenetrado e foi passando. E eu não entendi que eu estava perdendo aquele jogo, eu não aceitava, eu comecei a perdendo. Perdi por inteiro. O Marco Antônio virou o primeiro narrador. Chorei, não adiantou nada. Aí? Não, aí eu custei muito tempo a entender que a tua produção está relacionada com a tua atitude, com o teu empenho, com a tua confiança também, teu ritmo, é verdade. Se não estão acreditando em ti, tu tem que conquistar a confiança da pessoa. Se o teu avaliador está avaliando e não está aprovando, busca o que ele quer em ti e vai te entregar para fazer. Isso é ótimo, perfeito. Volto a concordar em parte contigo. A tua tese é correta, mas muitas vezes isso na prática não se traduz. E aí a gente tem que jogar com a realidade. E ele fez isso com a realidade. Ele foi procurar um espaço, um outro local. No teu caso, tu preferiste continuar do que procurar um outro local. Perfeito. Ele preferiu o contrário. Ele preferiu procurar um outro local. O intervalo agora. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Em seguida, voltamos para continuar o debate. Quarta-feira é noite de dupla Grenal em campo, com o famoso duplex da Guaíba. As forças da dupla Grenal se dividem. Tem o Grêmio na Copa Sul-Americana, tentando reverter em casa a vantagem contra o Aliança Lima.
José Aldo Pinheiro, Rogério Amaral, Marcelo Salzano, Paulo Nunes, Mania de Castro e Martim Moura. No mesmo horário, na Vila Belmiro, o Internacional visita o Santos de Neymar. Rafael Pfeiffer, Gutierre Sanches, Jean Soares e Martim Moura. Gol do Inter! oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Fertis e Ubra, Tempo e Placar, Anvix, craque do jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi e Martinox e o comentarista Dália Alimentos. É a Rádio Guaíba acompanhando o Grêmio na Copa Sul-Americana e o Inter no Campeonato Brasileiro. Se tem dupla Grenal, tô na Guaíba. Conte o tempo, conte histórias, conte risos sem demora, conte estrelas, os abraços, os seus passos, conte as horas. Conte sonhos, cante ao mundo, Cante tudo que melhora. Conte sua história em drclean30anos.com.br. Dr. Clean, planos de saúde. Feirão de Fábrica Volks Vale Mais. O maior feirão de fábrica do Brasil com condições exclusivas. Confira! Na Unidos, Polo Track com IPI 0. IPI 0. De 95 por 84.400. Para o Polo Highline, desconto de IPI em dobro e taxa 0. Venha! Tudo é feirão na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga 6.400. Não perca! Acelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Do café com leite para iniciar o dia com o pé direito, ao smoothie cheio de energia depois do treino, da delícia do docinho na sobremesa, a receita do bolo caseiro que enche a casa de cheirinho bom. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e transformando qualquer instante em algo especial. Onde tem vida, tem Leite Dália. Eita, fila no pedágio, não acredito. Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio. Não, vai dizer que você tem uma ideia supimpa para isso. Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar a mensalidade grátis. Tag Banrisul Veloy. Quem tem, passa bem. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. Boa, filha. Para você que ainda não concluiu o ensino fundamental ou médio, essa é a sua oportunidade. O SESI oferece educação de jovens e adultos 100% gratuita para trabalhadores da indústria, da construção civil e seus dependentes. Aulas à distância e um encontro presencial por semana. Acesse sesirs.org.br/EJA e garanta sua vaga. Seja SESI, seja protagonista do seu futuro. Uma iniciativa do Sistema Fiergues. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. A partir do dia 24 de julho, o governo do Brasil vai restituir as vítimas da fraude no INSS. Desmontamos o esquema criminoso, firmamos um acordo com a Justiça e estamos devolvendo o seu dinheiro. Se você foi vítima dessa fraude e ainda não aderiu ao acordo de restituição, acesse o aplicativo Meu INSS ou compareça a uma agência dos Correios. Seguimos trabalhando com a Polícia Federal para punir os criminosos e proteger o povo brasileiro. Governo do Brasil. O frio e o vento pedem uma rotina de cuidados especiais com a pele. Aproveite a semana Amo Dermo Panvel, com descontos especiais nos queridinhos da sua skincare. São as melhores marcas com os melhores preços. E você ainda encontra ofertas incríveis para cuidar dos cabelos, corpo e muito mais. Confira nas lojas, no site, no app e também pelo Alô Panvel. Panvel.
Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Meio-dia, 20 minutos, nós estamos de volta com o debate do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, aqui em nome de Produtos Dália. O melhor momento do seu dia. Até a 1h da tarde, em nome de Dália. O melhor momento do seu dia. Muito bem, Santo Ângelo nos ouvindo inteiro nessa hora com o Orestes e com o Marcelo Salzano. O recado também, para quem está nos acompanhando ao meio-dia, 20 minutos, da hora certa é da Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, 6.400, pertinho da PUC, fácil de chegar. E estamos aqui por conta da Stara. Stara, máquinas agrícolas que fazem a sua colheita render mais. Bem, o Rogério chegou a publicar aqui no grupo, e nós não falamos sobre isso, mas tem uma notícia de um passo à frente naquela questão envolvendo as negociações do Marcelo Marques, que comprou a dívida e comprou a administração da Arena para resolver o todo, envolvendo a prefeitura. Isso até na entrevista coletiva, na semana passada lá na Arena, eu até acompanhei aqui pela Rádio Guaíba, o próprio presidente Alberto Guerra já havia falar desse encontro que teria com o prefeito Sebastião Melo e também o Marcelo Marques, que será, com certeza, ao que tudo indica, o seu sucessor na presidência do Grêmio, para tratar aí das obras do entorno da Arena e também o destino do Estádio Olímpico. E o próprio presidente já havia dito também que o prefeito Sebastião Melo, ele já tinha ali também cumprimentado a todos pelo fato de agora o Grêmio adquirir os direitos de gestão da Arena. E para fazer todas as amarrações, necessariamente vai ter que fazer um acordo com a prefeitura. Sim, nessa oportunidade que o Salzano faz referência, inclusive foi dito que já tinham contatado com o prefeito Sebastião Melo e que havia uma sinalização positiva para chegar-se a um acordo nesse negócio todo. Tá? Agora, é importante porque o Marcelo Marques, nesse momento, ele é o gestor, a gestão ainda não é do Grêmio, né? Ele é o gestor. Gestor no caso da Arena, já que foi ele que comprou a gestão. Agora, a presença do Celso Rigo, não sei... Eu acho que é porque ele tem uma terça parte da dívida, deve ser por isso. Mas então tá... Quero crer. Então é dele, não é do ele Grêmio. pagou em nome do Grêmio, mas o dinheiro é dele. Ele não deu pro Grêmio. O Marcelo doou, mas ele não doou. Sim, não, mas vamos então lá. É dele a dívida. Ele só tirou do Mansur, foi isso? Vamos. Ele não, nem foi do Mansur, né? Ele foi do Banrisul. Ele evitou que o Banrisul... Não. O Mansur nem tinha comprado a parte do Banrisul. Então... Reformulando, ele não permitiu que o Mansur comprasse tudo. Exatamente, perfeito. A gente não tem, aí a gente vai entrar nessa do conselheiro o Canozzi, né? Que quer ver os documentos aí da doação. Eu acredito que isso ainda tenha alguns passos pela frente até que seja efetivado. E isso até é meio óbvio, né? Um negócio assim, não sei se eles vão mostrar documentos, mas eles vão transparecer o que foi feito, pelo amor de Deus. Isso, é o certo até, isso né? Na questão dos direitos creditícios, né? O Canozzi é um quadro antigo, mas eu tô para dizer que, com todo respeito aos antigos, chegou a hora desses caras novos, desse grupo que veio aí, não atrapalhem eles. Os caras aportaram o dinheiro, tiraram do filho, tiraram da esposa, do pai, tiraram dinheiro do bolso, tiraram deles, das famílias deles para dar pro Grêmio. Então deixa que chegou a vez deles. Claro. Não, e assim, ó... deixa os caras trabalhar, velho. Eu acho que é atrapalhar isso. Eu não vejo que isso seja como atrapalhar. O Paulo Calef, ele teve o perfeito entendimento da situação. Isso aí. Depois que o Marcelo Marques adquiriu aí os direitos da gestão, os 2/3, o Paulo Calef... imediatamente, horas depois, ele entendeu o momento, ele deixou claro que agora o Marcelo Marques, diante do que fez, ele precisa seguir e será, com certeza, o presidente do Grêmio, o sucessor do Alberto Guerra. Então, acho também que os outros candidatos deveriam fazer o mesmo.
Agora assim, o momento é do Marcelo. Não dá a para esquecer a consequência- eleição do conselho antes. eu acho que uma boa consequência, e isso serve para a história dos clubes, tá? Qualquer clube. O Flamengo fez isso. Quando tá muito, assim, divergente a coisa na eleição, e tá aí Koff para mostrar, Fernando Carvalho para mostrar, Romildo, né? Quando converge um pouco mais, depois dá uma saturadinha. Depois dá uma saturada, mas são ciclos. Eu acho que o Grêmio se espraiou demais politicamente, cada um para um lado, e essa compra da Arena, ela dá meio que um salvo-conduto para o Marcelo Marques e o seu grupo receber um apoio maior, sabe? Do que aquela coisa de, tu não presta, eu sou melhor do que tu, eu é que tenho que ser presidente. A galera deu uma segurada. Onde eu quero chegar, além dessa parte positiva? Daqui a pouco, quadros que eventualmente seriam de oposição possam até fazer parte de uma gestão no futuro. Tô aqui viajando, mas pode aparecer um Paulo Calef num departamento, por que não? O próprio Marcelo chegou e falou isso. Exato. Mas é que, isso pode ser bom para o Grêmio. É que eu vejo que... Só não pode virar todo mundo batendo palminha para tudo. É muito importante a eleição que precede a eleição presidencial no Grêmio, que é a eleição para renovação de parte do Conselho Deliberativo. Isso é interessante. E mais ainda, dentro do regramento que tem essa eleição para o Conselho. Porque a gente fala muito na tal cláusula de barreira, certo? Que as chapas tenham que obter no mínimo 15% dos votos, tá? Para colocar, né, o número percentual de conselheiros. Mas pouco se fala na cláusula de limite. A cláusula de limite não permite que qualquer chapa coloque mais de 70% da nominata. Então, esses que não serão mais candidatos à presidência, ou aqueles que ainda mantêm, como o caso do Denis Abraão e do Sérgio Canosi... É que o projeto do Canosi era uma solução no pátio do Olímpico, no território do Olímpico. Era meio fazer um novo estádio, voltar para lá e tal. Bom. Ele não está pensando mais em candidatura presidencial. Ele apenas não retira a sua candidatura, continua com aquele grupo, para ver se ele consegue fazer algum conselheiro, né, dentro dessa possibilidade que é a tal cláusula de limite. Por quê? Porque os outros 30%, digamos que uma chapa que tem aí, vai apoiar o movimento do Grêmio, que o Magriço e o Floriano tinham saído para ficar na gestão. Tá? Esse movimento apoiava já o Marcelo Marques. Agora que o Marcelo Marques e a atual gestão estão juntos, daqui a pouco eles podem apoiar também. Aí, então, seria de se supor que esse movimento... Qual é o movimento? É o movimento que o Magriço e o Floriano saíram para permanecer na gestão. Do MGI, do Movimento Grêmio Independente. Hein? Movimento Grêmio Independente. Movimento Grêmio Independente. Que é o que tem o maior número de conselheiros. Bom, vamos dizer que esse movimento pudesse colocar 100% toda a nominata da chapa. Certo? Se a regra fosse essa, que não é mais. A regra é no máximo 70%. Então, tem outros 30% que podem ser conselheiros. E qual é o número de renovação? São 150 conselheiros renovados? 150 conselheiros, 30% equivale a quanto? De 150, 45 conselheiros, correto? 33,3 são 50, é por aí. São 45 conselheiros. Se são 150 para renovar, 30% são 45 conselheiros. Então, me parece que eles continuam, tanto aqueles que não retiraram o nome como pré-candidatos à presidência, quanto os outros, como é o caso do Paulo Calef, também com seus grupos, para ver qual percentual conseguem colocar nessa nova gestão do Conselho. Agora o Rogério falou uma coisa que é verdade, né? Uma coisa é o parlamento, outra coisa é o executivo. E eu posso até apoiar o executivo, mas eu tenho minhas federações, minhas confederações, minhas coligações, e até meus compromissos, bancada meus compromissos no com parlamento. esse grupo Exatamente. Que estava me apoiando. Por quê? Porque eles estão na nominata de candidatos. E se duvidar, claro que daí é um pensamento meio romântico demais, né, poliana, mas se duvidar, após as coisas se assentarem na eleição no Conselho, possa haver um chapão, né, uma aclamação.
Aí sim, aí pode até depois vir ser um governo Exato, de coalizão. exato. Não tem nenhum problema. Exato, poderia Nenhum ser. problema. Mas é por isso, então eu não vejo, Zé Aldo, nenhum problema desses dois, né, mantendo a candidatura. Eles têm um compromisso com o grupo de apoio. Não, eles nem podem retirar. A vida política segue. Para trabalhar em Claro. cima da eleição para o Conselho. Muito provavelmente, pós-eleição do Conselho Deliberativo, até os dois, o Denis Abraão e o Canosi, retirem as suas candidaturas à presidência. Até seguindo nessa linha de sucessão eleitoral, dessa reunião que teve o presidente Alberto Guerra com o prefeito Sebastião Melo, também o Marcelo Marques. O Marcelo Marques, nesse momento, está no gramado da Arena. E até eu vou dar o crédito aqui para o Ele prometeu que o gramado já estaria melhor no jogo contra o Aliança. O nosso colega, nosso amigo Gustavo Berton, dos canais ESPN, ele está na Arena nesse momento, fazendo lá suas entradas ao vivo e tal, e ele flagrou aqui, e eu vou dar o crédito a ele, o Marcelo Marques, nesse momento, está com 2 pessoas caminhando pelo gramado da Arena. Uma delas é mulher? Não, são dois homens aqui, o Marcelo ao centro, e eu perguntei isso ao Marcelo e também ao presidente Guerra sobre o gramado, que agora está tendo também essa transição toda, e de que já teria melhorias no duelo dessa quarta-feira contra o Alianza Lima. Então me chamou a atenção, e eu estou trazendo para o ar aqui agora. Vocês entenderam por que eu perguntei se uma delas era mulher, né? Sim, por causa da Maristela. Maristela Kuhn, que é a engenheira agrônoma que cuida dos gramados e é a autoridade nisso. Mas o Marcelo Marques, então, nesse momento, ele está na Arena, está passeando pelo gramado para ver as condições para o jogo de amanhã. E assim, isso está acontecendo no Beira-Rio também, tá? A gente tem um inverno esse ano mais úmido, mais rigoroso. A gente consegue perceber quando é um gramado em transição, em tratamento, né? Por exemplo, do Inter, de uma semana para outra já ficou melhor. Não é o ideal que a gente está acostumado no Beira-Rio, mas a gente sabe que está recebendo um tratamento, né, para ficar. Exatamente. E bateu o sol, abriu o sol. Agora, na Arena, é a mesma coisa. Eu sou um crítico, assim, ferrenho do gramado da Arena. Mas se a gente vê uma evoluçãozinha e ainda cogitar que não tá bom, já é mais aceitável, porque sabe-se que faz parte de uma evolução no inverno ainda, que é pior. E na Arena, que é ainda pior, sem a incidência solar. O que eu vejo que, de repente, possa ser feito para dar, mas seria uma maquiada, e é uma maquiada válida, porque a maioria dos gramados faz isso também, que é plantar, como é que chama aquela grama de inverno, Zé Aldo? Tu que é criado lá para fora. O azevém? É isso aí. Que os bichos comem, né? Entendeu? É isso aí. É plantar... O azevém é só para enganar, para campo de futebol, né? Claro, é só para dar o colorido, ele permanece verde. Mas isso... sempre foi feito isso. Agora, o que vai precisar mais, sem dúvida alguma, não sei se outras medidas podem ser tomadas, eu não sou especialista, só naquilo que me foi dito. Precisa ter mais iluminação artificial. Eu não sei qual era o jogo que era uma reportagem, essa noite eu estava vendo, e aí dessas, não sei como é que chama, a arandela, como é que chama essas luminárias que tem que botar no gramado. Né, eu não sei como é que é o nome, é canhão de luz, sei lá. Mas tinha, assim, quase até a metade de um campo. O Grêmio pega uma só que tem. O Grêmio eu já contei, é uma quinta parte do campo. É mais ou menos a extensão da grande área da linha de fundo até a frente dela. Mais ou menos por aí. Já é uma boa extensão. É caro, Me chamou a atenção uma vez, e na Inglaterra não tem como tu não fazer isso, né? Na Inglaterra, o Rogério sabe, o filho dele passa 90% do ano nublado. Imagina no inverno inglês. Mas na Inglaterra, me chamou... Eu comecei a prestar atenção nisso quando eu fiz um trabalho na Copa América, que eu fui o repórter de torcida da organizadora lá, e aí eu via muito tempo cedo para lá, e eu via tudo que era feito. Sim. E aí me chamou a atenção que era essa quinta parte. E aquele equipamento me chamou a atenção. E aí eu comecei a observar na Premier League, quando os repórteres ficam no pós-jogo, rapidinho já é praticamente toda a extensão do gramado com luzes em cima. É na hora. Custa, mas... Ou então é gramado sintético. Não tem como ficar um gramado mal apresentado. Essa pouca luminosidade...
a estrutura Também não, abre buracos. arquitetônica da Essa Só pouca se enche de espelho, né? luminosidade do sol é pelas abas do conjunto. Pela altura do estádio, Pela altura, pelas né? abas. Ela tem A uma arquitetura já é O Inter ele é complicada. todo abertão, É. por mais que tenha aquele telhado ali com aquelas penas, aquilo ali, primeiro, é vazado e segundo, É muito vazado, mais isso, aberto é. e mais baixo. É. Então o sol fica mais Ele é alto, é bem passando alto. ali no gramado do Beira-Rio. Mas assim, gramado não é só isso, tá? O Maracanã tem uma cidade com muito calor, muito sol, com um estádio todo aberto, só que é muito utilizado. Também tem vários tem problemas. esse lado, toda Mas hora. para mim, os nossos problemas, ou da Arena, já que o Beira-Rio não tem esse problema, fica na questão do inverno e a incidência de sol. Bom, recebi a confirmação nesse momento, o centroavante Carlos Vinícius já está em Porto Alegre para a realização de exames médicos, para assinatura de contrato com o Grêmio. Então, é questão agora de oficializar mesmo essa contratação. Até o Paulo Nunes já vinha trabalhando ontem à tarde no setor do Grêmio essas notícias aí em relação ao Carlos Vinícius e também ao Balbuena. Então, o Carlos Vinícius, esse sim, já em Porto Alegre, para assinar o seu contrato, realizar exames médicos, é o novo centroavante do Grêmio. E essa reunião, hein, na prefeitura? Eu estou falando com o Gonçalo Valduga aqui, que é o assessor do Melo, pedindo ver se o Melo fala conosco aqui rapidinho, mas ele não me retornou ainda. É porque era importante a gente saber. É. Mais ou menos a gente já sabe Já qual imagina, seria a estrutura. exato, né? e por que foi feita, né? Agora é preciso também que a construtora esteja nesse negócio, porque é parte diretamente interessada, a construtora. Porto Alegre vai Tira ganhar. esses caras da conversa. Eles estão há 13 anos enrolando. Sim, mas tem que botar alguém que faça o troço. O Marcelo Tá bom, mas Marques, como ele é que tu vai fazer isso se parte do Olímpico tem que ser destinada para a construtora? Vai para Caragones e para como é que é a outra? A Meta. A Meta. A Meta que é Sim. É atual. Mas esse é o pagamento pelo que eles fizeram, pelo estádio que eles fizeram. Mas aquelas obras ali do entorno não fizeram, não vão fazer, estão quebrados. Sim, mas estão essa enrolando. aí passaria para a prefeitura, por parte de cederem sei lá, qual seria a metragem lá do terreno do Olímpico. Era isso. Por isso que a construtora tem que estar nessa... Me parece que ela não pode ficar à margem dessa reunião. Quando a gente vê quando alguém, ou instituição, ou pessoa, não é do troço, não é de fazer, ou não quer fazer, e fica só empurrando com a barriga. Nós que trabalhamos como advogados, a gente conhece o juiz de longe. Tem juiz que só dá despachozinho assim, faz isso, faz aquilo, faz isso. Ele não quer decidir, porque ele está chegando a hora de trocar de comarca, ele vai ganhar uma promoção, ele vai para o tribunal, não sei o quê. Então ele só fica... Mas qual é a analogia com quem? Tem um juiz lá de Poá, na Grande São Paulo, o cara ficou anos dando só despachozinho, calhorda. Vai se aposentar? Daí, quando chegou a hora de decidir, em virtude da minha remoção, estou declinando. Cara, esses caras dessa meta, dessa UAS, dessas troços aí, eles estão enrolando há 13 anos. A minha mulher fala vantagem para eles tira também. fora. A minha mulher fala sempre isso, impressionante. Mas como é que vai fazer um negócio se eles é que vão ficar com a chave do Olímpico? Do Olímpico, mas como é que vão fazer o negócio? Não, mas se eles são uma empresa assim amarra com outro. Amarra com outro. Se eles são uma empresa do setor Não imobiliário amarra de o quê? construção, é só construir um negócio ali no lugar do Olímpico. Não é só construir, são milhões que tem que botar lá. Eu sei, né? Não, tudo bem. Vai ganhar com isso, né, Zé? Mas, o negócio. Mas o fundo... Ou então eles não têm condições para viver, para existir. Independente do que tenha que ser de IPTU e de outros encargos pendentes... 40 milhões de IPTU, 38. Independente disso, tá? Existe uma situação do entorno da arena, certo? O entorno da arena era a responsabilidade da construtora. O que está se tentando nesse momento ver se a prefeitura aceita? A construtora cede parte do terreno do Olímpico para a prefeitura fazer o que quiser ali, se der espaço para um outro ginásio, se bem que vai ficar o ginásio Tesourinha, que está sendo reformado, dá o quê? Não dá 1 quilômetro de onde seria um outro ginásio, mas enfim, uma área para a prefeitura. Tá? Em troca da prefeitura se responsabilizar pela solução do entorno da arena.
Então, como é que tu vai fazer esse negócio sem a presença da construtora, Zé? Não, porque eles já venderam para o Grêmio. Como já venderam um Olímpico? Não, a negociação finalizada com a compra da dívida e da gestão. E agora é só trocar os aparelhos. E o que fica remanescente são aquelas partes do contrato que não foram executadas por ele. Que é o entorno da arena. Que é justamente Sim. isso, que a construtora tem que Mas ceder. olha só, e a prefeitura topar. A prefeitura tem créditos relacionados ao Olímpico. Tá, ok. Valores altos. Tudo isso vai entrar, ok. A prefeitura pode negociar com Perfeito, ao invés de dar 10% do terreno, 20% do terreno, para se eximir do pagamento dessa dívida, tá? Vai dar 30% do terreno para a prefeitura, perdoar essa dívida e construir o entorno da arena. Gonçalo está me respondendo aqui que essa pauta não nos diz respeito por hora. É recém-começo de conversa. Teria que aprofundar com o Grêmio ou com as empresas. A prefeitura não é protagonista no tema. Mas se o prefeito resolver, ele vai ser protagonista, viu, Gonçalo? Porque os caras do Grêmio estão há horas esperando uma solução. O Marcelo Marques, não sei as outras coisas que ele está fazendo no gramado da arena, mas uma delas foi gravar um vídeo pedindo para o torcedor lotar a arena amanhã. E sobre isso, tá... Agora é dele, eu fiquei pensando assim, o cara entra lá, mas ele é dono. É dono, claro. Até o momento, tá? A última... Ele e o Rigo, né? A última parcial de ingressos... E na gestão ele é plenipotenciário. A última parcial de venda de ingressos, até o momento, já deve ter passado esse número, 22.992 ingressos vendidos, 4 setores esgotados. Quando arranca assim, vai ter bastante gente. Arquibancada Norte, Gramado Leste, Gold Oeste e Superior Norte. Nesses setores não tem mais ingresso. A projeção de público ainda de 35 mil, mas já com 23 mil ingressos vendidos praticamente. Vai dar 40. 35 já é bom, Salzano. Mas acho que vai dar mais de 40 mil. Eu também acho. 35 já é um bom número. Não quero assim longe de mim tirar o entusiasmo de quem esteja na dúvida para ir amanhã. Tá? O Zé vai te xingar. Mas da mesma maneira que eu não faço campanha não faço campanha contra. Eu trabalho dentro daquilo que eu considero a realidade. Ricardo, assim, eu não sou assessor de imprensa, eu não sou marqueteiro, não sei o quê, e faz um discursinho. Não estou dizendo que seja o teu caso, estou falando que às vezes acontece. Mas discurso contra. Sou eu que vou falar e tu desenvolve a tese antes de eu falar. Não é o teu caso. Um discurso ao contrário. Não é o teu caso. A gente vai ver como é que vem. Eu vou pelo que eu penso, pelo que é a minha consciência. É isso que a mim vale. Se me mostrarem que eu estou errado, perfeito, eu vou reconhecer, mas argumenta, não vem só com essa história, está errado. Não, eu não quero tirar o entusiasmo, porque eu entendo que o torcedor tem todas as razões, incluindo o jogo contra o Vasco da Gama, apesar de alguns não concordarem com isso, incluindo o jogo do Vasco da Gama, onde o Grêmio... Teve uma evolução. O Grêmio, num primeiro tempo, foi até, se não melhor, mais parelho com o Vasco, e no segundo tempo, quando sofreu o gol, conseguiu forças para ir buscar o empate. Com jogadores, inclusive, que são execrados até pela própria torcida. O caso do Pavon, que fez o cruzamento. E aí, só concluindo, Salzano, por gentileza, eu só quero dizer que, com tudo isso, o entusiasmo do torcedor é absolutamente genuíno e válido. Agora, eu também quero alertar que desfazer essa vantagem do Aliança Lima de 2 gols não será fácil. Não será fácil. O entusiasmo, a torcida, isso vai ser muito importante para passar para dentro de campo, mas em termos de jogo jogado, pelo que a gente tem do Grêmio e pelo que a gente tem do Aliança... produziu isso com o Mano? Eu não lembro. Eu não lembro Juventude. O Salzano é que tem a mente privilegiada aí, a memória. Acho que nem 3 gols o Grêmio fez. Não, 3 gols não. Fez 2-0 contra o Juventude em Caxias. Pois contra o Juventude eu lembrei. Mas o Mano disse que 2 vezes foi com ele a reversão. Sim. E uma com o Filipão. Então, se estão os 2, já somam 3 vezes de reversão. A sorte do Grêmio é que o time peruano não é o bicho. Eu me lembro que em 2007... Não é, mas 2-0 é ruim até quando alguém não é tão bicho. Mas tem que marcar aquele atacante... Não, faz 2, um gol em cada tempo, vai para os pênaltis, o goleiro pega pênalti, tem que tentar acreditar... Mas não pode ser... Naquela velha imortalidade tricolor, porque se for racionalizar,
Tem gente que está enxergando a evolução no Grêmio. O Grêmio não tem evolução do meu ponto de vista nenhuma. Claro. É uma tragédia o time do Grêmio. Mas são tanto que está tentando contratar jogadores. Bom, isso era uma obrigação. Né? E não vai a lugar nenhum com esse time aí, se não reforçar. Mas aí, enfim, tem um negócio chamado força de camisa, força do fator local, grito da torcida, mobilização de vestiário, um bicho pros caras, os caras se matam e pá, 2-0. Isso aí, pênaltis, ganha o jogo. Vou dar um outro exemplo. E isso que eu tô fazendo é o discurso do incentivo, do estímulo aos caras irem ao estádio. Eu posso dar um discurso, é muito difícil, olha, que nem os caras fizeram uma vez aqui, nós tivemos umas discussões tremendas. Não, tu tá se referindo ao Rogério agora. O Inter não vai ganhar do Boca. O Colorado vai fazer arroz de fogo, vai lotar o Beira-Rio, vai partir pra cima dos caras, vai cair dentro, vai ganhar. E foi lindo de ver o Colorado ganhar do River. Com o Mano Menezes em 2007. Porque o Grêmio não pode ganhar do Aliança. O Mano Menezes em 2007, tá? Teve a semifinal do Campeonato Gaúcho, que o Grêmio perde 3-0 no Centenário, goleia o Caxias por 4-0 no Olímpico, passa para decisão para jogar contra o Juventude. Aliás, essa é uma narração tua, viu, Oreste Andrade, que aqui na Guaíba viralizou nessa partida, tá? De Caxias. Meu padrinho tá narrando muito cada vez mais. Isso lá em 2007. Isso é um perigo. Também, domingo de manhã arrebentou. Em 2007, isso foi citado pelo Mano na entrevista coletiva das remontadas, tem nas quartas de final da Libertadores, o Grêmio passa pelo Defensor, ele perde 2-0 em Montevidéu, ganha 2-0 no Olímpico e passa nos pênaltis. Nas oitavas de final, diante do São Paulo, perde 1-0 no Morumbi, ganha 2-0 no Olímpico e se classifica. Então, essas foram as remontadas que citou o Mano na entrevista. Que eu me recordo. Eu vou dar uma outra remontada que vai ser combustível e estímulo dentro. E quando eu digo que é difícil, que não vai ser fácil, eu não estou dizendo que eu desacredito. Vamos deixar isso muito claro. Tá? E eu não faço discurso para a torcida, tá? Desacreditando, tá? Ou acreditando. Eu não faço discurso para a torcida. Eu faço conforme a minha convicção. Mas tu faz discurso para quê? Entendeu? A torcida é que nos ouve. Tudo bem. Eu faço discurso para a torcida. Vamos junto, torcedor. Futebol gaúcho, para cima deles. Eu não faço esse discurso, não. O que eu faço é justamente, dentro daquilo que é a minha capacidade de análise, despertar o senso crítico de quem está do outro lado nos acompanhando. Mas não é hora de nacionalismo, é hora de mobilização. Mas o torcedor, se a gente isso. falar que o Grêmio vai ter dificuldade, ele não vai para o jogo, Zé. Não, mas... A gente também se dá um poder muito alto. A gente aqui está analisando. Eu não acho. Eu acho que a gente... Eu comento futebol. É claro que eu não desprezo o evento futebol, a indústria futebol. Eu lido com ela, mas... Eu tô falando do jogo, e eu pego, assim, aspectos não é nem históricos. Não, o jogo é um pau a pau de times ruins. A gente não pode esquecer que 2007 já faz bastante tempo, Sim, quase claro. 20 anos. Olha, eu dizer que é um jogo de time ruim, me parece que eu já estou querendo desestimular. Então, assim, aí que tá. A torcida tem que ajudar para compensar. Exato, o torcedor é inteligente. E mais do que isso, como eu disse, eu quero colocar mais combustível aí nessa fogueira, mais lenha nessa fogueira aí, grenalizando, fazendo a rivalidade, e se isso for para estimular e não para abater, melhor ainda. Tá? Qual foi a última remontada que nós tivemos? Grande remontada, 2-0, 2 gols de diferença, e aí foi feita a remontada no jogo daqui. Quem fez? Eu me lembro de uma do Inter, recentemente, contra o Colo-Colo. Exatamente isso, foi a última que teve uma remontada de 2 gols de diferença. Contra o River, por exemplo, abriu, mas foi para os pênaltis. Mas o River tinha sido 2 de diferença. Não, tinha sido 2-1, mas o Inter fez 2-0 sim, e aí foi para os pênaltis. Mas a remontada que o Inter deu durante o jogo foi contra o Colo-Colo. E aliás, esse jogo aí, o Inter sai perdendo por 1-0, gol de pênalti, e faz 4-1, se classifica no tempo normal. Então, já que a proposta do nosso comandante do programa é essa, vamos lá, torcida, para... fazer a remontada. Amanhã... Vamos com raça, vamos com força. Nós somos campeões da América. Tem que mobilizar os caras. E amanhã tem tudo para ser um dia assim que o torcedor do Grêmio nunca mais vai se esquecer, porque é a primeira partida depois de adquirir a gestão da arena. Então vai ser um dia assim que o torcedor vai ser marcado. São elementos para levar o torcedor ao estádio. Então, uma virada energética naquele local. Então, assim, a partir de 4h30, 5 da tarde, é uma churrascada, é uma bebedeira, vai entrar todo mundo, foguete. Mundo empolgado. O Zé falou em tom de blague isso, de brincadeira, mas eu acredito sim nisso.
Sim. Eu também. Eu sou. Pode também. me achar meio esotérico, alguma coisa nesse sentido, mas eu acredito nessa questão da aura que se forma em algum lugar. A aura realmente era para ser positiva e depois, por todos os acontecimentos que foram, principalmente, do relacionamento entre as duas partes, se tornou uma aura negativa. Eu vou te E dizer agora jogo, tem Rogério. tudo para ser uma aura positiva. Vou te citar um exemplo aqui da Libertadores de 2017. Grêmio e Botafogo, quartas de final. O Grêmio, que havia empatado 0-0 no Rio de Janeiro, ele toma um vareio no primeiro tempo do Botafogo, e a torcida do Grêmio, eu me lembro muito bem, foi 20 de setembro de 2017 esse jogo. Foi o 20 de setembro. E a torcida do Grêmio, vendo as dificuldades do time dentro de campo, ela começa a apoiar o Grêmio de um jeito, de uma maneira, que a arena, ela estava com um ambiente ensurdecedor, de tanto apoio, de tanto berro, de tanto grito, e isso fez diferença. O Grêmio ganhou 1-0, gol do Barrios, e foi para a semifinal. Mas é então, por isso... Ali eu vi que a torcida do Grêmio ganhou o jogo pro Grêmio. Aquele exemplo, eu estava lá, eu posso dizer, posso atestar aqui para quem está nos ouvindo agora. E é por isso, amanhã, por exemplo, o torcedor vai estar com o peito aberto gritando: a arena é nossa. Isso vai ser legal. Exatamente. E sabe que o time não está jogando quase nada e o apoio do torcedor vai ser fundamental. Como é que vai ser? Pode acreditar. Será que a torcida, quem vai puxar? Como é que vai ser? Eu acho que vai ter vai esse ter grito. eu sou gaúcho. Não. Gaúcho não. Eu acho que o torcedor vai puxar. Vai puxar, a arena é nossa, vai. A arena é nossa. Vai. Que não? Eu acho que sim. Eu acho que vai ter empolgação, isso sim. Eu tô curioso para ver a operação, como é que eles vão ser recebidos. Vai mudar isso, né? Não, os caras vão te receber com um sorriso. Pretende-se mudar isso. O presidente prometeu. Ele ia mudar o jeito de tratar as pessoas, que o Grêmio... E ele está certo. O presidente? O presidente que vai assumir em janeiro, mas que já está trabalhando. Sempre vale aquela recomendação. Porque o presidente Guerra, desculpe, isso é sério. O presidente Guerra, por alguma razão que eu não sei explicar, ele perdeu um pouco do poder de mobilização. Concordo contigo. E esse cara que chegou com aquele moletom cheio de dizeres, ele traz uma coisa nova, E na viva, própria coletiva, colorida. isso ficou evidente para mim. Em que ambos estavam lado a lado, ficou evidente. Enquanto era só empolgação de um lado, o outro, né? Calma, a gente tá... O presidente Alberto Guerra parece meio assim... Sim, não sei se é porque ele viu os tais esqueletos que disse que viu quando chegou para gerir o Grêmio, né? No armário e tal. E aí isso esmoreceu ele um pouco. Mas eu acho que depois da compra da arena ele poderia estar um pouquinho mais empolgado, né? Mas é que é difícil, né? Não foi pela mão dele, né? Também tem isso. Talvez ele quisesse ser novamente presidente. E até teve um momento na entrevista coletiva que nós dissemos aqui, estava um entusiasmo, e aí veio para o presidente foi Guerra nesse momento. A pergunta foi sobre time e tal. Vai investir no time. A gente está hoje aqui num evento da Arena. Isso aí não é assunto para agora. Claro que é assunto, gente. É óbvio que é assunto. Comprar da Arena, a primeira coisa que o torcedor quer é rechear aquele gramado da Arena ali com o jogador. Bom, é óbvio. O Gonçalo lá da prefeitura, o assessor do prefeito Melo, Gonçalo Valduga, ele me passou num complemento aqui que da reunião participaram, acho que o Marcelo chegou já a dizer isso, né? O prefeito Sebastião Melo, o prefeito Alberto Guerra e os... Presidente Alberto Guerra. O presidente e os... Marcelo Marques, o empresário Marcelo Marques e o empresário Celso Rigo, os 4 estavam na reunião. Sim, mas tinha mais gente, a gente viu a foto. Tinha mais gente mas na reunião. Se o Valduga não disse é porque os outros não tinham significação. Os que decidem são esses aqui, ele referiu esses nomes. Esses aí que vão fazer a assinatura de algum cheque em algum momento, né? É claro que provavelmente os técnicos, advogados, assessoria jurídica devessem participar e estivesse presente. Não, eu quero saber... Pode ser. Mas o poder de decidir está concentrado nesses aqui. Sim, mas o presidente ainda... Vamos ter que encerrar, Rogério. Não, mas eu quero saber como é que tu vai decidir pela empresa, pela construtora, é isso que eu quero saber. Como é que tu vai decidir? A construtora é inimigo, tá? Como o Banrisul chamou o Grêmio, disse, os caras querem comprar, são inimigos. Nós, como Banrisul, nós somos gaúchos, estamos com o Grêmio que é gaúcho. Vamos nos acertar aqui, compra um terço e depois vocês negociam o resto. O prefeito, que é, embora goiano é espírito de gaúcho, ele vai fazer os acertos em nome do município, com uma instituição importantíssima para Porto Alegre, que é o Grêmio, assim como também é o Inter, e depois vai tratar com o inimigo, porque esses caras são inimigos, eles passaram 13 anos infernizando a vida do Grêmio. Então, tem que ter consciência, quem está do teu lado e quem não está do teu lado. E se o inimigo diz, eu não aceito?
Mas não tem que dizer não aceita, eles já assinaram? Como já assinaram? O estádio olímpico quando tudo passa a ser da construtora. Bom, essas discussões vão prosseguir, Rogério, mas eu tenho a impressão que essas soluções elas já foram negociadas nesse período. Agora são só as amarrações formais para evoluir a construção do entorno, as obras do entorno, a entrega do Olímpico. É isso que eu quero saber. O meu querido Chiquinho está dizendo aqui, como eu vi que é um velho amigo, eu vou até coloradão, daqui sempre com cachecol no pescoço, ele dizer, Zé, o padeiro comprou arena. Típico de um colorado. Beijo, Chiquinho. E vocês aí vendem sonhos, tá louco? Obrigado, Chiquinho. Inter sempre acima de tudo. Dizer, que bonito essa... Eu vou dar um palpite de narrador para os jogos de amanhã. De narrador. 3-0 pro Grêmio e 1-0 pro Inter. Tá bom, bom palpite, Rogério. Tá otimista, hein, Galinho? Tô. Se fosse um outro narrador, diria, Montevideo, não quero dar discurso contra. Vou encerrar, Guris, chega de sacanagem. Amanhã estaremos de volta a partir das 11 da manhã, pelo horário de Brasília. Estou falando isso porque eu tinha uma audiência e o cliente, sim, tem fuso horário aqui. É meio-dia para vocês aí, 11 horas para nós aqui. E eu não podia, porque tinha que estar trabalhando aqui. Daí um colega fez a audiência para mim do outro lado do estado do Brasil. Gente, obrigado. Tchau, tchau.